Eu ia conseguir comunicar com algum português, Há 150 anos, a maioria dos franceses não sabia falar francês. mas o francês de hoje seria completamente diferente desse francês. Pois, mas isso significa um afastamento, claro, daquilo que a população está habituada a ouvir, não é? Camões, na nossa época, teria mais dificuldade. Só tu é que sabias disso, pá, tu e o Marco. Tem a ver com influência. Só 50% da população é que usa habitualmente o galego. O que nós escrevemos aqui, daqui a 200 anos, se calhar a malta não vai conseguir ler. O Camões ia ficar um bocadinho assustado. Por tradição, políticos que não sabem falar sem ler. É muito difícil mudar por decreto, seja o que for na língua. Tens medo de ser mal avaliado. A inteligência artificial vai ter um impacto na nossa linguagem, sem dúvida. Bom, malta, hoje vamos falar de português. Vamos falar do passado, do presente, mas também vamos falar do futuro. E, claro, temos aqui o Marco Neves exatamente para falar sobre isso. Tu também gostas muito de falar sobre o português. É verdade. Mas sabes, Marco, uma das coisas que... Um dos exercícios que eu gosto de fazer, ainda há pouco tempo fiz esse exercício com a minha filha mais velha, que era... Imagina que nós tínhamos uma máquina do tempo. Entrávamos na máquina do tempo e íamos até ao século XV, século XIV, XV, em Portugal. O que é que E aconteceria? saía para a rua, seja em Lisboa, no Porto, ou em qualquer cidade mais do interior ou das ilhas, alguém ia perceber o que é que eu estava a falar, ou eu ia perceber, eu ia conseguir comunicar com algum português? É uma boa pergunta e eu, antes de mais, gostava de agradecer estar aqui poder conversar sobre este tema e outros que venham agora à baila, que é uma expressão que eu gosto muito. E é uma boa pergunta. Eu, às vezes, quando vou a escolas falar com os miúdos, tento fazer esse exercício com 500 anos, 1000 anos, para o passado e para o futuro, porque também podemos pensar o que é que vai acontecer daqui a... nós conseguimos chegar até 6.500 anos para o passado. Sabemos mais ou menos como é que era a língua há 6.500 anos e onde é que se falava, não era aqui. E se quiserem posso-vos contar mais ou menos essa história, mas há 500 anos, na altura de Camões, aquilo, nós não temos nenhuma gravação, não é? A gravação mais recente de alguém a falar português pensa-se do início do século XX, talvez se consiga encontrar alguma no futuro. Portanto, nós não temos a certeza absoluta como é que as pessoas falavam, sabemos como é que escreviam, e isso já nos dá muita indicação de algumas da pronúncia. E Mas nós sabemos, quando vamos àqueles monumentos históricos em Portugal, não é? E lemos o que está lá escrito, os meus filhos dizem sempre, o que é que está ali? Não percebo Pois, nada. não se percebe por várias razões. Eles nem sequer, havia pormenores curiosos, eles não faziam, ao escrever, a distinção entre o V e o U, é tudo a mesma coisa, escreviam, as letras eram escritas de maneira muito diferente, mas isso é a parte da escrita. Na oralidade, que era aquilo que era a pergunta, se nós aterrássemos aqui em Lisboa há 500 anos, se encontrássemos Camões, o que é que iria acontecer? Tipo, 1410. 410, Sai à isso é rua em mais Lisboa. para trás. Ok, 1350. Ainda mais para trás. Não, vamos ver. O que é que aconteceria? Nós teríamos a impressão que estaríamos a falar com alguém que estava a falar uma língua latina, mas não a nossa. Mas eu não ia perceber nada. Ele não está a falar Íamos português. Íamos perceber algumas coisas. Íamos perceber algumas coisas, sim. Íamos perceber. Até porque nós deixámos Sim. várias palavras em várias línguas nessa altura. E que ainda Nessa existem e são... Continuam a existir e que nós continuamos a Sim, compreendê-las, exatamente. não é? Portanto, eu acho que a impressão seria que estaríamos a falar com alguém, não sei se alguma vez ouviram uma língua latina não muito conhecida, sei lá, o catalão é conhecido, mas não se ouve muitas vezes, ou Se cá moldavo. o moldavo, por exemplo. O moldavo talvez seja mais distante do que seria o português nessa época. Mas consegue-se perceber algumas coisas, lá está. Seria uma sensação de estranheza, mas uma sensação de estranheza que, se nós ficássemos alguns dias ali a viver, ultrapassávamos essa estranheza e começávamos a adaptar-nos àquela outra, uma língua que é nossa, mas que não é bem a nossa. Não é assim tão diferente do que acontece. Nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa de algumas zonas do nosso país ou algumas zonas do Brasil, por exemplo, têm sotaques muito diferentes do nosso, e se calhar, se nos ouvirem, vão ter dificuldade se nunca tiverem conversado com português. Mas essa sensação... E alguns têm mesmo essa dificuldade. E a dificuldade é maior dos brasileiros para nós do que nós para eles. E sobre isso eu gostava de dizer, de perguntar uma coisa, que é o seguinte. Nós quando falamos com os espanhóis, ou quando falamos com os italianos, ou quando falamos com os franceses, quando falamos com os outros povos língua que têm latina, língua latina. Mas no ano 1400 ou estás a Não, falar no ano agora, estamos 2020? ainda agora. Já voltaste outra vez na máquina do tempo. Epá, não estamos a viajar no tempo. Estamos, é quando para quiseres. um lado e para o outro. Agora vamos para 2025. Então, nós conseguimos compreendê-los melhor a eles do que eles a nós. Sim. Ou seja, nós até com os italianos conseguimos entender-nos, não é? E eles não. E eles não. Eu ouvi uma interpretação ou uma explicação para isso, de que a nossa língua, que o português estava mais próximo daquilo que era o latim comum
do Império Romano do que as outras línguas? Eu não diria isso. Será isso ou há outra questão? É assim, é uma pergunta que se faz muitas vezes. Qual é a língua latina mais próxima do latim? É muito difícil responder porque depende para onde é que estamos a olhar. Do latim comum, do latim falado. Sim, do latim do dia-a-dia, não é? Que foi aquele que deu origem às nossas línguas, não foi o latim da escrita em si, não é? É muito difícil responder qual é a língua que está mais próxima. Normalmente julga-se que é não o português, mas a língua da Sardenha, o sardo, que eles falam italiano e falam sardo também, e o sardo tem ali algumas características que ficaram ali conservadas. Uma delas é, por exemplo, nós dizemos o C antes do I, nós damos C, não é? Não que. Os latinos ainda liam que. Por exemplo, o nome do Cícero era Cícero. Só depois é que eles mudaram para Cícero. E naquela ilha não. Portanto, ali ainda se mantém essa característica. Mas respondendo à questão, portanto, não será por isso, mas há dois grandes motivos. E digamos, por exemplo, no caso dos espanhóis, estes dois motivos são os dois válidos. Um deles é, eles têm muito menos exposição a nós do que nós a eles, não é? Portanto, eles ouvem menos um português a falar do que nós ouvimos um espanhol a falar, em geral. Não é que eles não tenham exposição, mas têm menos. Nós ouvimos, ou seja, somos menos, cá na Península Ibérica, os brasileiros estão longe, né? Portanto, eles têm menos exposição. E depois há uma outra questão mais, digamos... Mas também eles querem se expor menos, não é? Sim, claro. Por exemplo, os motivos porque isso acontece fazem muitos, dobragem de filmes, não é? Portanto, eles não gostam de se expor a uma língua fora. Mas nós não temos exposição aos italianos, certo, por isso é que eu estava a dizer, no caso dos espanhóis temos duas razões, uma delas é essa e a outra é a questão do sistema vocálico, do nosso sistema fonético. Nós temos mais vogais do que os outros povos. E não só temos mais vogais, como nós temos um ritmo da frase muito diferente, que até os brasileiros não nos seguem nesse sentido. Nós damos muita importância à sílaba, isto é uma questão muito técnica, fonética, nós damos muita importância à sílaba tónica, tanto que nós, nas vogais que estão fora da sílaba tónica, nós reduzimos. Portanto, nós dizemos... Nós comemos as vogais. Não é? É o que os brasileiros dizem, não é tecnicamente comer, mas é reduzi-las de tal maneira que elas ficam tão diferentes que os outros povos não conseguem fazer a associação daquele som ao Consegues escrito. dar um exemplo? O próprio nome do país, Portugal. Nós temos lá escrito um O, porque esse O era a origem, o som que... No entanto, nós temos U, mas dizemos um U até muito rápido, porque tudo o que não é a sílaba tónica, nós dizemos Portugal. O gal é que é o ponto, nós pomos a tónica e damos uma força àquela sílaba que os outros povos não dão. Portanto, no fundo, nós temos um ritmo da frase muito marcado na sílaba tónica e as outras sílabas são ditas de forma tão rápida e às vezes tão sumida que temos essa impressão de que comemos as sílabas. Eu dou um exemplo, por exemplo, da palavra vogal. Nós dissermos vogal com cuidado, nós dizemos vogal, e mesmo assim já estamos a reduzir para U, não é? Mas se dissermos no dia-a-dia, digo vogais. Vogais, é quase nem lá está quase aquele som. Um espanhol diz bogales, agora já nem sei qual é que é, diz as sílabas com um ritmo muito mais, como é que eu ia dizer, não é pausado, as pausas não estão lá. Até porque eles são bem rápidos. Eles são muito rápidos a falar, só que as sílabas são todas ditas de forma mais próxima umas das outras. Estão no mesmo nível, não é? Estão ao mesmo nível, dizem, eles têm a mesma sílaba tónica, mas não há uma diferença tão grande. Disparam as sílabas de forma mais uniforme, enquanto que nós fazemos uma coisa mais parecida com o que os ingleses fazem, que os ingleses também são como nós nesse aspecto, e também com o que os eslavos fazem. Por isso é que há povos que dizem que nós, portugueses a falar, parecemos russos ou parecemos polacos, porque os sons também são parecidos. Temos o x, por exemplo, no final das sílabas nós dizemos, sei lá, microfones no fim. Os outros povos não fazem isto. Há uma série de características muito nossas que algumas delas são partilhadas com o Brasil. Os Cs e os Cs. E os famosos com licença. Com licença, sim. Olha, por exemplo, a palavra telefone, supostamente são 4 sílabas e nós dizemos-las tão rapidamente que é quase telefone, é só uma, telefone. E o fone é que é importante, ou seja, nós, se virmos bem, para um estrangeiro que não está habituado, aquilo que ele ouve é fó. O resto desapareceu. Não desapareceu, lá está, isto é a impressão. Mas os ingleses percebem, porque a gente diz fone. Como? Como nós dizemos fone, os ingleses percebem. Exato. Nós no fundo tiramos tudo. Isto tudo somado, ou seja, uma menos exposição, que no caso dos espanhóis é bastante visível que nós temos mais para eles do que eles para nós. Também menos treino destes povos, tanto os espanhóis como os franceses, como os italianos,
o dobram. Portanto, eles têm menos exposição em geral às línguas estrangeiras. Isso é um dos fatores, mas o grande fator, na minha opinião, isto também, claro, depois há discordâncias, não é? É as características linguísticas mesmo. E quais são as língua. discordâncias? Há quem ponha mais, quem sublinhe mais a questão da exposição, ou seja, que é uma questão mais de falta de exposição, e outras pessoas que sublinham mais a questão mais fonética, que é que eu estou a fazer. Portanto, eu sou mais pelo lado de sublinhar que... Tu tentas procurar ali o consenso. Portanto, mas tenho a opinião de que a exposição é só um fator que pode ajudar a ultrapassar esta dificuldade inicial, mas a dificuldade inicial está lá. Sim, faz sentido que seja uma mistura dos dois, não é? Sim, Portanto, a base técnica, digamos, neste caso fonética, depois a exposição não é existe, importante. portanto não se Mas consegue depois não há ultrapassar. exposição, não há treino. Não há treino, também não te habituas. Não há treino para o português como não há treino para as outras línguas. Sim. Aliás, e de facto os espanhóis, os franceses, os italianos que tu falaste, todos eles têm uma grande dificuldade em falar outras línguas, não é? Sim, mesmo inglês. E mesmo inglês, Sim, não é? sim. Portanto, ou seja, essa questão que tu falaste da dobragem dos filmes é capaz de ser muito importante. Eu não acho que seja tão importante como às vezes as pessoas dizem, mas é um fator de não Falta há de exposição. E depois há outra coisa, nós vivemos... Ou seja, não estão habituados a... Não estão habituados a ouvir outras línguas, E adaptar-se, não é? Tentar perceber. E outra questão, um povo que, por exemplo, se adapta bem, ouve bem e consegue perceber bem, os holandeses, por exemplo, ou os neerlandeses, se quisermos usar, nós também, os suecos, o que é a característica que une todos estes povos? São os que andaram pelos mares. Também, mas eu diria outra coisa, que aqui na Europa somos povos que temos ali aproximadamente à volta de 10 milhões. O que eu quero dizer ou seja, vamos à Espanha, estamos a falar de um povo de muitos milhões, que também tem várias línguas, mas isso é outra questão um bocadinho diferente, mas todos eles aprendem castelhano, aprendem espanhol. Temos a França também com muitos milhões, temos a Itália, são países que podem viver... digamos, a população desses países conseguem viver de forma mais contínua. É o seu mercado, é grande o suficiente para eles viverem dentro de si. Não estamos nessa situação, nem os holandeses. Temos mais necessidade também de sair e depois também temos essa questão, foi o que fizemos, não é? Historicamente saímos e fomos ver outros lados. Muita exposição, já que estamos a falar em exposição, sim, não é? Sim, mas os ingleses também saíram. Sim, os espanhóis também saíram. Mas os ingleses também saíram, não tem exposição nenhuma. Os ingleses têm um problema. Que falam uma língua internacional. Pois, é verdade, isto pode parecer. É uma vantagem para eles em muitos casos, não é? Mas também, de vez em quando, não é uma vantagem. Por exemplo, se houver uma negociação, os ingleses não conseguem disfarçar o que estão a dizer ou seja, todos nós percebemos o que eles dizem, não é? A não ser que eles falem lá com um sotaque particular e eles têm muito menos conhecimento de línguas estrangeiras do que nós temos, porque não precisam, não têm essa tendência. É um tema engraçado, houve uma altura em que, aliás, o meu avô chegou a estudar uma língua que era o Esperanto. Sim, sim. Não é? E há mais desse estilo. E houve mais desse género, que era, no fundo, uma tentativa global, para quem não conhece, de criar uma língua universal. Sim. E o Esperanto, se não me engano, era inspirado em vários idiomas europeus, sim, para simplificar ao máximo a aprendizagem dessa fala, digamos assim, dessa língua nova que nós inventámos. Mas a verdade é que o Esperanto não conseguiu ganhar e foi imposto o inglês. Eu vou aqui, há vários, como é que eu ia dizer, há vários aspectos curiosos, porque o Esperanto foi uma iniciativa de um agora não me lembro do nome, que é um nome assim um pouco estranho. Ele é muito famoso, eu é que não me lembro do nome, mas o que ele fez foi, ele vivia numa cidade com muitas línguas e achava que se todos falassem a mesma seria melhor, e então ele criou essa língua. Não foi a primeira pessoa a fazê-lo. A maior parte das línguas são criações que nós dizemos quase naturais, o que pode parecer um pouco contraditório, porque são criações claramente humanas, não é? Mas são criações não planeadas. Ninguém planeia uma língua daquelas que nós falamos. As línguas vão sendo criadas, alteradas, são criadas na própria interação dos falantes uns com os outros no dia-a-dia. Não há ninguém que se lembre, olha, não, mas não foi o que deu origem às nossas línguas. Não há ninguém que diga, a partir de hoje vamos falar português. O português tem estas características e esta é a gramática do português. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma quase, como é que eu ia dizer, um sistema... Uma evolução. Um sistema que semelhante à natureza, não é? Exatamente. Por isso é que nós dizemos naturais. Mas depois há línguas artificiais. Línguas que
ou são criadas para serem o mais simples possível, como o Esperanto, que foi Agora, o criado... Esperanto foi criado em 1887 por Zamenhof. É esse o nome, Zamenhof, é esse que me estava a esquecer. Esta língua foi criada para ser simples, mas há outras línguas artificiais que são criadas por exemplo, o Tolkien, que criou o Senhor dos Anéis, não é? Que escreveu o Senhor dos Anéis, ele criou línguas mesmo, com gramática, dicionários, para cada um dos povos da sua obra. E essas línguas não tinham a intenção de serem... Eu ia dizer ganda chanfrado, tu disseste ganda tarado, portanto estamos mais ou menos na mesma linha de adjetivos. Mas na verdade parece que existem à volta de 7.000 línguas. Sim, não é? Sem contar com estas. Mas só para terminar, houve algumas línguas que foram criadas para serem mais lógicas, outras para serem bonitas, como as do Tolkien, outras para o Guerra dos Tronos, também tem línguas mesmo criadas por linguistas, línguas com gramáticas, e todas estas adicionam-se às tais 7.000 línguas. Quando alguém cria uma língua com o objetivo de limpar isto... delas, a esmagadora maioria, não tem sequer escrita, não é? Sim, exatamente. Hoje, os linguistas, quando estudam estas línguas, muitas vezes usam sistemas de escrita já existentes, como o alfabeto latino, para poderem reproduzi-las. Olá, comunidade! Nós investimos numa empresa que partilha a nossa visão de inovar nos negócios e é com orgulho que apresentamos o Lion's Mane, o mais recente lançamento dos Bitalk Nootrópicos. Este produto vai potenciar a tua clareza mental, criatividade e foco para que consigas voar ainda mais alto. Acede agora à loja .bitalk.pt e garante o teu. Vamos juntos transformar o teu potencial em sucesso. Mas, curiosamente, ao contrário do que as pessoas possam pensar, mesmo essas não têm escrita. Por exemplo, uma língua ainda há línguas que não se conhecem. Há ainda povos não contactados na Amazónia, em certas ilhas do Índico. Quando um antropólogo, um linguista, descobre estes povos e estuda a sua língua, o que é curioso, ao contrário do que nós pensamos, é que as gramáticas destas línguas tendem a ser ainda mais complexas e mais complicadas do que as nossas línguas europeias. Porquê? Porque as línguas europeias passaram por uma certa padronização. Portanto, e uniformização para conseguir fazer a escrita, não é? Para fazer a escrita, para ir para a escola, nós pensamos, a língua da escola é mais complicada do que a língua da rua. Não é. Nós, a falar no dia-a-dia, usamos mais palavras de maneira diferente, com mais, como é que eu ia dizer, os palavrões, o calão, os vários registros formais, informais, tudo isso é ainda mais complicado do que aquela língua que está nos livros de português. Quando nós chegamos a uma língua que não foi estudada ainda, o que nós encontramos é uma língua muito complicada, com regras, exceções. Há línguas deste tipo faladas por poucas pessoas que não têm verbos regulados, por exemplo. Tudo é irregular. Todos os verbos são diferentes. A maneira como nós dizemos o passado e o futuro é diferente para todos os verbos. Portanto, há mesmo uma complexidade linguística que parece ser característica da humanidade. E depois há tentativas de limpar isto. Que o que fazem é adicionam uma língua. Não resolvem, na verdade. Hoje o Esperanto é mais uma língua. E depois há uma coisa que já vem de sempre, que é os seres humanos, quando precisam de comunicar com pessoas de outra língua, o que fazem é ou aprender essa língua ou usam aquilo que está à mão. E o inglês é o que estava à mão. Não é? Mas repara, se eu não sabia falar inglês, supostamente era mais fácil eu aprender Esperanto e comunicar Esperanto. Mas o Esperanto não estava lá. O que é que se passa? Línguas francas, estas línguas que são usadas para comunicação entre vários povos, sempre existiram. No Mediterrâneo existiu uma língua franca, que aliás era a língua que se chamava mesmo língua franca, que eram os vários marinheiros do Mediterrâneo, ouviam umas palavras que vinham da Península Ibérica, umas em catalão, outras em castelhano, outras em italiano, e fizeram ali uma mistura, não é? Isso foi a língua franca dessa época. O que é que o inglês é? O inglês é uma língua que estava presente simplesmente ali de forma mais... O português também já foi, no Índico. Nós não falamos muitas vezes disto. Nós falamos do português que está nos vários países de língua portuguesa e esquecemos de contar uma história muito curiosa. Os portugueses foram os primeiros europeus a navegar pelo Índico, como nós sabemos, não é? Os primeiros europeus a chegar à Índia, depois a chegar ao resto do Índico. Aqueles povos, digamos, encontraram os portugueses para trocar tudo e mais alguma coisa com os portugueses, aprenderam palavras de português. Portanto, muitos daqueles povos aprenderam português. Na cabeça deles, o português era o europeu, a língua europeia. Um europeu, um branco que viesse falava português. Era quando os holandeses vieram a seguir, não é? Que foram o outro povo que veio atrás de nós. Literalmente atrás de nós. Atrás de nós. Fácil, já estava marcado o caminho. Exatamente. O que eles encontraram foram povos que sabiam muito português, não sabiam português como nós sabemos, quer dizer, sabiam o suficiente para poder trocar e para poder comercializar. Então os holandeses o que fizeram foi, em vez de impor o holandês,
usaram a língua que tinham à mão e que para eles era um bocadinho mais fácil, então usaram português. Engoliram o seu orgulho e tiveram que usar começaram a usar português. Um português, digamos, de praia, não é? Um português de verão, um português como nós vemos um holandês a falar no Algarve. Aliás, essa é a razão porque se manteve o português, ou palavras portuguesas em muitos países. No Indonésia, por exemplo, a Indonésia foi um país colonizado pelos holandeses e hoje a Indonésia, ao contrário de muitos outros países, escolheu não o holandês como língua nacional, mas sim uma forma de malaio. O indonésio eles têm muitas línguas, mas escolheram essa para... e o indonésio tem centenas de palavras portuguesas. O japonês também tem 100 palavras. Exatamente. Portuguesas. E não foram os holandês, fomos mesmo nós. Não foram os holandeses. Mas para, o famoso arigato. Não, mas esse não. Esse tenho que dizer, esse por acaso não foi. É? Tens não. Pão, mão, tens uma data. Temos, mas o arigato era uma ideia que nós tínhamos, de facto. Obrigado, arigato. Só que não é porque descobriu-se que já havia usos do arigato antes dos portugueses lá chegar para dizer obrigado. Portanto, é só uma coincidência. Uma grande coincidência. Mas nós é que aprendemos com eles. Há quem diga que sim, mas não. Também não pode ser porque nós começámos a usar obrigado como agradecimento mais tarde. É relativamente recente esta mania. Nós dizíamos coisas como bem-aja, que ainda usamos, não é? Usávamos muitas outras expressões. Na época de Camões, há 500 anos, uma coisa que iríamos estranhar é ninguém dizia obrigado. Ninguém dizia obrigado. Obrigado por agradecer. Alguém fica obrigado ao outro por algo, não é? Fica obrigado. E nesta época, há 500 anos... Mas estavas a falar dos holandeses e dos portugueses e acho que aí é curioso o que aconteceu ali, por exemplo, no Sri Lanka, não é? Sim, exatamente. O Sri Lanka teve uma presença portuguesa muito forte, depois vieram os holandeses e acabaram destruíram tudo, que a gente lá construiu, e depois vieram os ingleses, não é? E incrivelmente há duas coisas que ficaram no Sri Lanka, pelo menos que eu constatei. Deve haver palavras, mas não muitas palavras, mas o que ficaram as capelas, porque há uma presença religiosa muito forte, tanto aí como em toda a costa ocidental da Índia, não é? Goa e por aí fora. Exatamente. E o que é curioso é que tens muitas famílias portuguesas. Com nomes portugueses, como Fonsecas. De ruas, de lojas. Eu assistia mais do que uma vez entrar numa loja e depois alguém dizer, portugueses, Ferreira, anda cá, está aqui um teu conterrâneo, não é? Portanto, ou seja, depois veio lá e que língua que essa pessoa falava? Falava inglês. Pois, é porque há ainda algumas famílias, isto porquê? Porque ainda há algumas famílias que preservam uma coisa que é o crioulo português do Sri Lanka, que é muito pouco falado, por isso seria extraordinário que tivesse encontrado, sim, mas é muito pouco falado, mas ainda existem algumas famílias que falam este crioulo, que é, pronto, crioulo já não é português, é uma outra língua, uma língua que tem como base o léxico português, mas depois tem uma gramática muito diferente, porque os crioulos são línguas criadas de uma forma diferente das outras, e é muito interessante porque mostra como os seres humanos, quando não têm acesso a uma língua, criam uma língua quase de raiz. Portanto, o crioulo cabo-verdiano, por exemplo, é uma língua que tem as palavras portuguesas, mas tem uma gramática que foi criada ali em certas gerações que viveram numa situação de isolamento por causa do tráfico de escravos, não tinham língua nenhuma comum, então criaram quase uma gramática própria que é... Mas é próximo do Swahili, por exemplo? Não, porque o Swahili é próximo, por exemplo, das línguas angolanas. O Kimbundu, essa é da família do Swahili, que são línguas muito interessantes porque... mas pode, só para completar, o crioulo é outra coisa, é outro bicho, digamos assim, linguístico, muito interessante. Os linguistas de vários países estudam o crioulo cabo-verdiano porque é o mais antigo que se conhece, que é falado por uma população de grande número. No Brasil também tens muitas línguas desse tipo. Tem línguas indígenas brasileiras. No também tens aquelas em que os escravos fugiram para o interior. Sim, exatamente. Se juntaram com os indígenas, não é? Sim. E tinham várias línguas. E também há línguas no Brasil que hoje já são pouco usadas e que eram usadas também pelos portugueses. O que nós chamamos línguas gerais eram línguas de base tupi-guarani, portanto, de línguas indígenas, mas que foram os próprios portugueses, em particular os jesuítas que tinham a intenção de ensinar, de evangelizar e que então... Mas adaptar mais. Né? Adaptavam-se e usavam... Esta língua foi tão importante que a certa altura o Marquês de Pombal tentou proibi-la, porque era, no facto, a língua... que os brasileiros, incluindo os portugueses, estou a falar dos brasileiros... As pessoas que estavam no Brasil na altura. Falavam, exatamente, que não eram brasileiros porque o Brasil não é independente, não é? Mas eram brasileiros no sentido que estavam no Brasil e falavam esta língua. Depois houve um processo de substituição pelo português, que foi lento e muito mais recente do que nós pensamos. Portanto, na verdade, o português
enquanto língua do Brasil, assim, de forma global como é hoje, expandiu-se principalmente no século XVIII, portanto, e XIX depois, não foi tão atrás como nós pensamos. Mas isso é engraçado, estás a dizer, porque no fundo a maior parte das situações que tu descreveste não é que as pessoas não tenham, ou um povo, ou um grupo de pessoas que estava de certa forma isolado ou estava numa situação específica, não é que eles não tivessem acesso a um português, portanto havia provavelmente ali um português ao lado que falava português, Mas, é só que se queria, vai-se buscar um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, Sim, porque é que não se aprende a língua mesmo? Não, porque eles não tinham tem a ver escolas. com as mães. Sim, exatamente. A situação é a seguinte: Eles temos contam a história deles na língua Sim, que elas sim, conhecem, sim. não é? Sim, mas então a língua mantinha-se, a verdade é que as línguas evoluem, Misturava-se. misturam-se, exatamente, mistura-se. ou seja, Também- misturam-se. Não é só Também não mistura. fala nova língua. Aqui é mais. O que se passou, porque isto é mais interessante até do que nós pensamos às vezes, porque o que nós temos é. Nós aprendemos a língua dos nossos pais, em geral, não todos, não é? Aprendemos a língua dos nossos pais, da nossa família, e aprendemos numa idade em particular. Uma idade que é até aos 13, 14 anos, é a idade em que o nosso cérebro está particularmente propenso a aprender línguas. Não é que não podemos aprender mais tarde, mas é mais difícil. Há ali uma resistência cerebral que se cria, que não se percebe exatamente onde é que vem, mas é mais difícil aprender uma língua aos 40 anos do que é aos 5 ou aos 6 anos. E o que é que acontece? Em geral, a transmissão faz-se através da conversa com os pais, com a comunidade, com os amigos. E isto, como é que eu dizer? É assim que a língua, com toda a sua complexidade, é transmitida e é assim que costuma acontecer. Agora, há casos muito particulares. O que é que acontece, por exemplo, quando um povo, ou seja, quando nós precisamos de comunicar com pessoas que não falam a nossa língua e não há uma língua comum? Cria-se aquilo que se chama o pidgin. Pidgin é o portunhol das praias, é a tal língua franca do Mediterrâneo. Este pidgin é uma língua auxiliar. As pessoas têm a sua língua e usam esta, não é bem uma língua, é um código É misturado. quando vem aquela pessoa, começam a adaptar o seu Sim, português para uma coisa diferente. ou sabem que aquela pessoa conhece. É um jogo, apontam, dizem a palavra. É um jogo que nós todos jogamos quando estamos o na. portuganhol. Como? O portuganhol. Exatamente isso. Agora, Portunhol, há situações muito particulares. Vês? Há situações muito particulares em que não há transmissão entre gerações. O tráfico de escravos foi um desses casos. Ou seja, em que nós temos um grupo de pessoas que estão reunidas, em que não há a situação normal, porque nós não é porque está ali um português a dizer umas quantas palavras que nós vamos aprender, se nós não sabemos aquela língua, é preciso muito mais para aprender a língua toda, é preciso uma vida nessa língua. De repente estamos ali entre pessoas que falam línguas muito diferentes umas das outras, não há, portanto, ouvimos umas palavras de português, então cria-se este pidgin, mas digamos, o curioso é o que vem a seguir. Este pidgin não é uma língua, portanto, não é uma língua completa, mas as crianças que nascem nesta comunidade, que língua é que vão aprender? Ouvem este pidgin e de repente fazem uma coisa que é muito estudada pelos linguistas, que é, criam mesmo uma gramática estável e diferente das outras. No e fundo começam à procura de padrões nesse pidgin novo, nessa língua nova. Estes padrões são a tal gramática que as línguas crioulas têm, que é curiosamente muito parecida no mundo inteiro, mesmo crioulos da Papua Nova Guiné com base inglesa, o crioulo português do Sri Lanka, o crioulo de Cabo Verde, de Macau, são todos muito parecidos com o de Cabo Verde, que é o mais antigo que se conhece. O que é que começa com o crioulo já agora? Porque não, crioulo o que é que significa o crioulo? Crioulo significa precisamente crioulo vem da palavra de criança, de criar, há várias explicações, até não se tem certeza absoluta, mas uma língua crioula, tecnicamente, é uma língua que é criada desta forma. Começamos com o pidgin, portanto com uma língua de brincadeira, não, que a situação não é da brincadeira. Uma língua de encontrarmos aqui uma forma de comunicar-nos. Esta língua, ao contrário do que é habitual, é esta língua que é transmitida às crianças e não uma língua normal, digamos assim. E as crianças criam uma língua de raiz. É muito curioso o que estás a dizer. O que tu estás a dizer é que os crioulos de todo o mundo, praticamente, ou seja, seja qual for a sua área geográfica onde foram criados, têm a mesma estrutura gramatical. Tem muitas parecenças gramaticais. Agora diz-me uma coisa, e comparando essas línguas com as línguas nativas, não haverá também semelhança? Isso era, digamos, o que nós pensávamos. Pensávamos que as características do crioulo cabo-verdiano vinham de línguas africanas. Era essa, mas pelos vistos não. Quem estuda, os crioulistas, os que estudam, veem que há características comuns entre todos os crioulos que não são explicados pelas outras línguas. Mas repara, mas tem que haver uma explicação para elas terem todas a mesma estrutura. E não há duas teorias entre os linguistas para essa explicação, para este problema, digamos assim. Eu aqui, como não sou propriamente especialista nesta área, não tenho assim uma inclinação, tenho uma suspeita do que é que eu acho
talvez seja mais, mas não posso dizer. Não mas tens uma convicção. tenho uma convicção, não tenho, não estou dentro deste clube, digamos assim, não é mas a primeira explicação é uma explicação histórica, que diz que, na verdade, todos os crioulos, mesmo os da Ásia, nascem de fluxos de população que não estão ainda inteiramente estudados, o que quer dizer que todos têm origem do cabo-verdiano. No fundo, a explicação é o crioulo cabo-verdiano terá sido o que espalhou as suas Como é que características. pode ser o crioulo cabo-verdiano na Oceânia? Isso é o que me leva a que não seja. Mas mesmo assim, há pessoas que defendem que houve aqui fluxos que nós não estamos inteiramente. Há mais fluxos de população. Não, mas na altura já há muito tempo, muitos fluxos que nós não temos noção do que é que aconteceram. E às vezes podem ser indiretos. Portanto, esta língua é transmitida para um povo que depois vem a transmitir para outro, não quer dizer que as próprias pessoas tenham transmitido. Agora, a outra explicação, quanto a mim é que faz mais sentido, é dizer que é uma explicação que tem como base, quando acontece um processo destes, digamos que é como se fosse, para usar uma palavra inglesa, um reset gramatical cerebral da população, que empurra sempre para as mesmas características, ou seja, com o passar do tempo as línguas vão ficando cada vez mais complexas, no sentido em que tem mais aquilo que eu chamo às vezes de tralha gramatical, certas coisas que não é que tenham de estar lá, mas estão e vão ganhando com as gerações. Mas quando há uma limpeza por causa deste processo, digamos que há certas características gramaticais que parecem sempre. O que tu estás a dizer na prática, sim, vamos lá ver, é que no momento de Big Bang de qualquer língua, elas teriam a mesma estrutura gramatical do crioulo. Ou pelo menos teriam tendências para isso, exatamente. É? Sim, é isso que eu estou a dizer. Portanto, isso é muito interessante. Ou seja, eu não sei se conheces há um autor que descreveu, não me recordo exatamente o nome dele, mas é um tipo russo que escreveu no início do século XX, descreveu portanto, todas as histórias mágicas que nós temos como humanidade, não é? Seja de que país for, obedecem a uma fórmula. Uma gramática. Tem uma gramática, tem uma fórmula. Sim. Não é? Tem uma fórmula que é constar numa determinada situação idílica, que há uma situação, que há uma proibição. Essa proibição, há uma maçã, não é? Que alguém vai... Portanto, há uma proibição, essa proibição é quebrada, portanto, ou seja, alguém cometeu o erro e depois há todo um enredo em torno disso. Portanto, ou seja, há uma fórmula que todos obedecem. Já se percebeu que essa fórmula não é abstrata, portanto, ou seja, não foi inventada por ninguém, é uma fórmula que foi construída para, como nós não tínhamos línguas escritas, não é? Portanto, eram línguas orais, era a melhor forma de nós nos lembrarmos da história, não é? Portanto, ou seja, era uma cábula mnemática em termos de tu conseguires lembramos das coisas com histórias, não é? É o que nós fazemos. Funcionava bem com o nosso cérebro humano, digamos assim. E portanto, depois podias acrescentar, quem conta um conto acrescenta um ponto, e depois podias acrescentar elementos e tal, mas a estrutura, a espinha dorsal ficava lá. O que tu estás a dizer, do meu ponto de vista, a gramática também é assim. É que a gramática é exatamente a mesma coisa, ou seja, a língua inicialmente tem uma estrutura que é comum a todas e depois vai divergindo, não é? E atenção, o facto isso é fantástico. Isto não quer dizer que aquelas línguas sejam, como é que eu dizer, poderá haver aqui o perigo de pensarmos, isto são línguas mais primitivas, no sentido de que não conseguem expressar tudo. Não, elas conseguem expressar tudo. Não passaram ainda, por isso é que eu digo que não foi, por exemplo, coisas como o género gramatical, feminino, masculino. Nós temos 2. O latim tinha 3. Os russos têm 3 também, não é? Exatamente. O Swahili que estamos a falar. Hoje em dia já existem 20. Mas isso é outra questão. Okay. Isso não é a mesma questão gramatical. Não, só cuidado onde é que tu estás a pôr. Estamos a falar de gramática apenas. Mas, por exemplo, há línguas como o Swahili, que estávamos há pouco a falar, que têm mais de 10 géneros. E quando eu digo géneros, não é géneros, lá está, não há relação nenhuma com o sexo, não é isso. Estamos a falar de géneros gramaticais. Os nomes têm uma classe, um género, um tipo. Nós em português chamamos masculino e feminino. Os holandeses, por exemplo, nem sequer usam esses nomes, usam... é o género que usa um determinado artigo e o outro artigo e não dão nomes como nós damos. O Swahili tem um género diferente para formas, objetos que têm uma forma definida, um género para animais, portanto há várias maneiras de classificar os nomes. Pois, o mandarim também tem isso, que tem um género para objetos e um género para pessoas. Ou animado, não animado. Como é que são as línguas do sudoeste asiático? Os crioulos em geral, por exemplo, o crioulo cabo-verdiano tende a ter, tem algumas coisas que vêm do português, porque o português estava lá as palavras, portanto, mas, por exemplo, tende a distinguir
o animado do não animado, que é basicamente um pouco aquilo que eu estava... digamos, é assim que as gramáticas parece que começam. Portanto, o que nós dividimos, o mundo, nós dividimos não... Atenção que no russo o neutro é inanimado. Exatamente, sim. Mas há muitos vestígios desta de separação entre... Ou seja, na nossa mente, digamos, em geral, os seres humanos, a primeira tendência é para dividirem entre objetos que não se mexem, não é? Que estão quietos, e os outros, e os animais, ou seja, o que é o género animado? São os animais, são os seres humanos, que também são animais, sabemos nós, mas não só, às vezes também poderá haver línguas em que os astros são postos, são considerados dentro do género animado porque parecem ter uma vida própria. Uma vida própria, portanto, são vistos como portanto, esta é a divisão, digamos, inicial. Depois as outras são complicações desta divisão. Falámos então do Big Bang, digamos assim, da língua, né? Depois ela vai se adaptando. Então, mas como é que nós acabamos desde o século XIV, estávamos a falar há pouco na nossa máquina do tempo, para hoje, em que o próprio português mudou tanto? São sempre os pais que estão a ensinar, certo. Estamos sempre... Porque é que a língua está a evoluir? Nas escolas eu às vezes digo que é um pouco de o telefone estragado. Há sempre uma pequena diferença em cada geração que se vai acumulando. O que é que acontece? As línguas têm de ser... As línguas não são sistemas planeados, não são sistemas que uma pessoa pensa, agora vamos usar uma gramática muito lógica e vamos todos usar esta gramática. Exceto o acordo ortográfico. Mas já lá vamos a isso mais à frente, na nossa versão Extended, que depois vamos passar nas nossas plataformas digitais. Vamos falar sobre o acordo ortográfico, mas não é aqui nesta parte, vamos ser na parte Extended. O que eu queria dizer é, a língua é sempre feita nesta interação geral entre as pessoas e é criada de forma natural, não planeada. Nós hoje temos a sensação que é planeada porque temos gramáticas e dicionários nas livrarias, mas isto é algo que veio depois, não começou assim. E o que é que acontece? Para funcionar, os seres humanos nós somos todos diferentes, não é? Não há ninguém, quer dizer, mesmo os gêmeos poderão ser muito parecidos. Temos gargantas diferentes, temos bocas diferentes, temos cérebros diferentes. Ninguém vai aprender a língua dos pais exatamente da mesma maneira. Há sempre esta diversidade individual. O vocabulário que nós temos é diferente, a própria maneira de falar é ligeiramente diferente. O que quer dizer... Mas a escrita não trava isso? Mas isto ainda estamos antes da escrita. O que eu quero dizer é, imaginemos, quando ainda éramos povos nómadas a falar línguas, a língua não iria funcionar se o cérebro só conseguisse compreender se fosse falada sempre da mesma maneira. Portanto, a linguagem humana, para usar a linguagem humana em geral, precisa de flexibilidade. É impossível, não iria funcionar se fosse uma linguagem intolerante a pequenas diferenças. Olha, estas pequenas diferenças existem naturalmente. E o que é que acontece? Nas dinâmicas sociais de cada grupo, há pessoas que têm mais visibilidade do que outras. Portanto, aquela forma desta pessoa falar começa-se a espalhar, é copiada, é imitada. Depois há outras Estás-me a fazer lembrar darwinismo, não é? É um bocadinho, mas não é atenção, a própria natureza. Mas com uma diferença, porque normalmente na evolução das espécies há uma pressão concreta para que aquela espécie evolua para aquela... Adaptação. Há uma adaptação para que... Portanto, há uma explicação lógica... Mas aqui também tens uma adaptação. Tem uma adaptação, mas muitas vezes... Se estás em comunidade, estás em grupo, sim, há uma tendência de algumas pessoas do grupo adaptarem-se àquilo que é a maioria. Exatamente. Mas aqui, lá está, o que eu quero dizer é que... Tem a ver com influência. Com influência, mas o que eu quero dizer é que as características em si que acabam por se espalhar não quer dizer que sejam melhores intrinsecamente do que as outras, simplesmente foram aquelas que eram usadas por aquelas pessoas com mais influência que espalharam. Tu tiveste em Portugal isso quando foi da introdução das telenovelas. Sim, algumas palavras, não é? Portanto, houve um conjunto de palavras que entraram na língua portuguesa através das telenovelas brasileiras. E acontece agora com o YouTube. Acontece muito. Mas voltando ao início, estes processos do YouTube, das telenovelas, são uma versão simplificada e amplificada. Acelerada com a tecnologia. Acelerada, mas porque depois há outros processos que não existiam quando éramos nómadas, que hoje levam a que a língua, de facto, tenha uma maior uniformidade do que teria na época. A escola, por exemplo, nós esquecemos, nós sabemos, a escola é algo recente na sociedade toda, quer dizer, nós vamos todos à escola. Há 150 anos não íamos. Só algumas pessoas é que iam à escola. Estamos a forçar a uniformização da língua. Estamos a forçar um pouco a uniformização, de forma mais ou menos natural. Há países onde foi de forma bastante consciente, por exemplo, em França e em Espanha.
Aqui não. Em Aqui Espanha ainda tens várias línguas, não é? temos várias línguas, Em mas elas França foram não. combatidas durante... Em França foi Em França, destruído. as línguas que ainda existem, que eram línguas até muito importantes, o occitano, que é o provençal, que nós falamos na escola, estas línguas hoje são faladas por poucos milhares de pessoas. Na altura falasses quase 1 milhão, não é? Há 800 e tal mil. 150 anos, a maioria dos franceses não sabia falar francês, não é? Aprenderam depois. Em Espanha é a mesma coisa, mas em Espanha... então é por isso que eles falam assim, parece que estão sempre com medo. Mas esse francês é uma língua particular do norte de França que depois se espalhou e que se tornou a língua de toda a França. Em Espanha o que aconteceu é que muitas destas línguas não castelhanas eram línguas, por exemplo o catalão, de uma cidade muito importante, neste caso Barcelona, e por isso teve força suficiente para se manter. E ainda hoje é uma língua muito importante. Em França não aconteceu isso. A França foi muito eficaz na eliminação. Mas houve repressão, claro. Houve repressão concreta. Portanto, eu estava a dizer que cá em Portugal foi uma coisa mais... Depois da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, aliás, há uma decisão, as pessoas pensam que isto é natural que os países todos tenham uma língua. Mas não é. Foi uma decisão concreta da Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, em que a Assembleia Nacional tinha perante si um país com várias línguas, e eles sabiam disso. Aliás, uma delas era muito famosa, o provençal, quer dizer, todos sabiam que já se falava desde a Idade Média que existiam as línguas Langue d'Oil no norte e as Languedoc no sul. A Assembleia Nacional tinha duas opções. Ou começava a assumir que tinham várias línguas e por isso as leis francesas eram traduzidas e eram disseminadas em vários idiomas, ou assumia-se que era só uma e reprimia-se de forma muito concreta. Eu penso que a decisão é assim, é normal que os Estados para funcionar tenham uma língua, mas esta repressão era desnecessária, isso é que é o ponto, porque as pessoas naturalmente iam aprender a língua que precisavam para chegar lá e teria sido muito mais natural. Poderiam ter mantido a sua língua e o francês como segunda língua. Temos vários outros exemplos onde isso aconteceu e não houve problema. E nunca houve problema nenhum. Tu assumirias então, seria justo dizer que se não tivesse havido essa repressão forte para implementar o francês teria sido adotado na mesma pelos franceses, mas o francês de hoje seria completamente diferente desse francês. Seria muito diferente, mas a grande diferença seria que a França teria mais línguas, as pessoas teriam, muitos franceses teriam as suas duas línguas, o francês e a outra língua, ou até podíamos ter uma situação parecida com a Suíça. A Suíça é perfeitamente pacífica e vive em várias línguas e eles aprendem as línguas uns dos outros. Mas qual é a vantagem de ter várias línguas? Isso é bom para o nosso cérebro? Não é uma vantagem, ou seja, temos de andar um bocadinho... Acho que sim, é bom para o nosso cérebro. É bom dá elasticidade ao cérebro. E não é só isso, dá elasticidade e vamos imaginar... É mais rico, não é? Trazemos mais riqueza em termos culturais. Eu digo que sim, mas para lá disso que me parece ser uma coisa que... Às vezes as pessoas têm tendência para achar, isto é só é mais riqueza, mas onde é que está a riqueza? Temos várias línguas. Há esta elasticidade, há também uma série de como é que eu ia dizer, informação histórica, cultural, até às vezes biológica das plantas que se mantém em cada língua. Quando nós uniformizamos todo... E há uma riqueza descritiva, não é? Descritiva, exatamente. Ou seja, há determinados povos que têm muitas palavras para a mesma coisa, não é? Exatamente. E que transmitem estados diferentes que nós temos alguma dificuldade. Não é que nós não consigamos perceber, atenção, isso eu por acaso não concordo que haja estados mentais que nos estão inacessíveis só porque não temos a palavra para isso, mas temos dificuldade em descrever certas coisas. A famosa em português é a saudade, não é? Isso é mesmo assim? Eu posso dizer uma coisa, mas só para terminar, para dizer algo sobre línguas. Não, porque a saudade é muito importante e vamos ter muito para dizer se calhar sobre isso. Mas porque nós aqui já falámos de vários aspectos que são universais nas línguas, não é? Mas há muita coisa que não é universal e isso também é muito interessante. Mas o que eu queria dizer é, vamos imaginar que nós chegamos à conclusão que, olha, afinal era melhor todos falarmos mesmo a mesma língua. Chegamos à conclusão, fazemos a tal repressão que os franceses fizeram. Mas não fizemos? Nós fizemos de maneira diferente. O mirandês era a única língua. Não, havia mais diversidade. O Portugal sempre foi um país relativamente uniforme, linguisticamente, mas essa uniformidade também diminuiu. Houve repressão, atenção, houve repressão, mas não foi da mesma forma que houve na França. Essa repressão foi mais, digamos, não marcada, porque também as pessoas não tinham a sensação de estar perante outra língua. Então era uma coisa um pouco... Mas também houve repressão. Mas havia outras línguas em Portugal, para além do irlandês? Não é que... O que havia em Portugal temos no norte do país, digamos que foi um processo muito... Portugal foi desde muito cedo relativamente uniforme, porque o que nós temos é uma forma do latim, que é o que deu origem ao português e ao galego, no norte do país e na Galiza, que depois se espalhou para sul.
e substituiu uma língua que existia nesta zona onde nós estamos, aqui em Lisboa, que era o moçárabe, que não era árabe, era o latim falado pelas pessoas que viviam na zona árabe. Esse latim foi substituído, mas também teve, digamos, deixou muitas palavras. Aquelas palavras que nós dizemos que são de origem árabe, muitas delas vêm desta outra língua que se falava aqui. Portanto, o moçárabe desapareceu, criou-se depois uma série de diversidade linguística, precisamente por causa destas línguas anteriores que cá estavam. Mas nunca tivemos, portanto, o mirandês, digamos que é o único sistema, não é o único, há outro, não sei, há outro, mas já vou dizer qual é que é. Das línguas latinas, é a única que nós também temos no nosso território, que não é português. Depois temos a língua gestual portuguesa, que também é uma língua, e é uma língua bastante diferente e uma língua com uma história particular, que não é português por gestos. As pessoas muitas vezes pensam, isso é uma forma de falar português, mas não, é uma língua desenvolvida com uma história. Pensa-se que se desenvolveu nos conventos ali na zona do norte, pelo que eu descobri falando com um especialista nesta matéria. E é uma língua com uma gramática, com um vocabulário, com uma certa forma de criar as frases muito diferente da portuguesa, e essa língua também existe cá em Portugal. É engraçado estás a falar disso, não é? Não estamos a falar assim há tantos anos, não é? A língua gestual? Não estamos a falar, todas estas histórias que estavas a contar do francês, etc. Estamos a falar 100, 200, 300 anos e já a língua evoluiu muito. Isso faz-me pensar, por exemplo, nós escrevemos este livro, que é o livro do Bitalk, do Pensa em Grande Faz Agora. O que nós escrevemos aqui, daqui a 200 anos, calhar a malta não vai conseguir ler. Ou não vai conseguir perceber também. Portanto, malta, se vocês querem perceber o que está escrito no livro, convém lê-lo agora, não é? Se lerem daqui a 200 anos, podem ter dificuldade, não é? Podem ter dificuldade e também já é tarde demais para perceber os conceitos que nós falamos. Eu acredito que o livro ainda pode ser lido daqui a 200 anos. Pode ser. Porque nós temos todos estes fatores de travagem, digamos assim, a escola, a comunicação social, que leva a que a língua não mude tanto, na minha opinião, como mudava de há 200 anos para cá. Vai mudar, isso é inevitável, não é possível. Como eu estava a dizer há pouco, esta diversidade que nós temos entre nós leva a que a língua esteja sempre em mudança, porque, digamos, as pessoas que têm influência sobre a língua vão mudando, e por isso vai mudar, mas não tanto como nós pensamos. Sabes o que é? E cada vez mais existem outros atores a ter influência na língua, como por exemplo, a nossa frigideira. Porque a nossa frigideira também já começou a falar. Portanto, é uma inteligência artificial que ganha uma cada coisa. Isso sabe para mais um programa. Vamos falar disso agora na versão extended no YouTube, onde nós passamos a versão mais extensa dos nossos episódios. Mas a frigideira, que por acaso até nos ajudou a escrever o livro, deu-nos ali umas dicas. E portanto, a inteligência artificial também está aqui a entrar na língua e também vai ter muito impacto e vai ser muito interessante. Mas entretanto, certeza que a frigideira quer falar, não é verdade, frigideira? Eu tento nunca envergonhar Camões com o português que falo. Nem a Maria de Lourdes Modesto com os bitoques que cozinho. Eu acho que o Camões não ia perceber nada do que é que nós estamos a falar, para não. O Camões ia ficar um bocadinho assustado, mas eu acho que ele ia ficar assustado de qualquer maneira. Quer dizer, imaginem que Camões aterrava aqui. Não era a frigideira que o ia assustar. Acho que era tipo tudo. Tudo. Até a nossa roupa. Quer dizer, é muito difícil imaginar como é que é uma pessoa de há 500 anos a aterrar aqui. O que é que a pessoa iria sentir? Por isso é que eu gosto muito dessa cena da máquina do tempo. Mas frigideira, tu tens aí coisas para nós, não é? O que é que tens para nós? Escolhe um dos ingredientes. O ovo, a batata, o arroz ou o bife. Qual é o ingrediente? Sou eu que escolho? És tu que escolhes. O bife. Muito bem, o mais suculento. Vamos grelhar. Estou só a preparar o ingrediente. Só mais uns segundos e... aqui vai. Por que é que os portugueses dão tantos erros ortográficos? Esta é uma pergunta que... os portugueses dão muitos erros ortográficos porque nós vamos andar outra vez no tempo. Não sei se temos muito tempo para falar desta viagem no tempo. Temos 2 ou 3 minutos e depois temos de terminar para ir para a versão mais extensa. Posso dizer, se nós andarmos para trás 100 anos, o que é que nós encontramos? Que país é que nós encontramos? Encontramos um país em 1925, não é? Um país na Primeira República, um país que tinha uma taxa de analfabetismo de aproximadamente 80%, em que a grande maioria das pessoas não sabia ler e escrever. E este problema foi... havia muito menos erros. Não dava erros ortográficos. A solução para não darmos erros ortográficos é ninguém escreve. Ninguém dá erros ortográficos. Mas... a verdade é que nós corrigimos o analfabetismo, estamos a chegar a um ponto em que já quase não existe, embora ainda exista, atenção, não desapareceu, mas... Sobretudo funcional, não é?
há este outro problema que vem a seguir, não é? Há que dizer, prioritariamente, era bom que as pessoas saibam ler e escrever, nem que seja pequenos avisos para ver o nome, isso aí é prioritário. Mas depois temos o analfabetismo funcional, que ainda é, digamos, o lastro porque nós, se compararmos com outros países da Europa, não da União Europeia em particular, mas da Europa, nós viemos muito tarde a resolver este problema, quer dizer, nós demorámos tempo. Isto tem um lastro de analfabetismo funcional, de não muitos hábitos de leitura, não temos assim tantos hábitos de leitura. Também tivemos 48 anos de fascismo que não ajudou nada. Há muito lastro aqui, e isto leva a que este lastro, as pessoas não estão tão habituadas a ler, e mais do que não estarem habituadas a ler, vivem numa época em que temos de escrever muito. Porque nós vivemos numa época em que todas as profissões, é difícil imaginar uma profissão em que a pessoa não tenha de escrever, nem que seja uma mensagem de e-mail ou um WhatsApp ou o que for, qualquer profissão. Isto é quase uma receita para haver problemas. Quer dizer, nós lemos pouco, temos pouca tradição de escrita, a escrita é um bicho muito diferente daquilo que nós temos estado a falar, porque a escrita exige. Nós aprendemos a falar só falando, não é? Quase. Se os pais não estiverem connosco, nós até inventamos uma língua como estávamos há pouco, ou inventamos uma gramática, ou voltamos a uma gramática. Agora, a escrita precisa deste esforço consciente de manual e cerebral, e é muito mais difícil de gerir, o que leva a que, se vivemos num país onde não há tradição de leitura e de escrita, e em que todos temos de escrever, todos os dias, continuamente, vamos dar erros e ter mais do que os erros ortográficos, é a dificuldade que nós temos em comunicar pela escrita. Mas olha, sobre isso, acho que é um assunto que podemos falar a seguir, no Extended, é a linguagem dos políticos. Eles têm uma língua diferente. Vamos falar agora assim. Tem uma língua diferente. Vamos pedir, malta, já sabem, se estão-nos a ouvir nas redes digitais, não se esqueçam de dar o subscribe, agradecer aqui ao Marco por ter vindo aqui falar um bocadinho sobre português. Vamos continuar, obviamente, nas nossas redes digitais, portanto, até já. Obrigado, Marco. Obrigado a todos. Não deixes passar mais nenhum conteúdo. Segue-nos nas nossas plataformas digitais agora. Podes ver pequenos excertos de cada programa para depois decidires em qual vais embarcar. Mas olha, por acaso estavas a falar dessa questão da escrita, e o WhatsApp é um caso interessante, porque a forma como eu escrevo no WhatsApp é completamente diferente da forma como eu escrevo. Um e-mail até cada vez já começa a aparecer mais um WhatsApp, mas como o e-mail talvez não seja um bom exemplo, mas uma carta, nas redes sociais, carta, não escreve cartas. Não, pois, nós todos escrevemos cartas, mas por e-mail. Exato, cartas por e-mail. Ou seja, também aí há uma evolução, não é? Ou seja, está sempre tudo a evoluir. O que acontece é que a escrita está-se a aproximar. Nós, antigamente, aquela época mítica, antigamente o que acontecia é que a maior parte da população falava, mas não escrevia. Depois havia a escrita, que era sempre uma minoria, quase aquelas profissões que já estavam preparadas desde pessoas que treinavam a vida. Se nós formos à época da escrita, eu disse uma vez, quando escrevi um livro sobre este tema, disse que houve 3 revoluções da escrita. A primeira foi a invenção da escrita, que aconteceu várias vezes na história, mas a primeira foi a Suméria, inventou-se a escrita. Mas a escrita era algo que uma profissão aprendia a usar, que eram os escribas, não é? Ou seja, tínhamos uma classe de pessoas que aprendia a usar aquilo. Os reis não precisavam de saber escrever. Afonso Henriques não sabia escrever. Dom Dinis já sabia, era um grande poeta. Não é? Como? Tinha o escrivão, exatamente, tinha o escrivão. Agora, a segunda revolução é quando explode a imprensa. E de repente temos a possibilidade da escrita chegar a muito mais pessoas. E isto levou a mudanças sociais. Foi a Bíblia, não é? A Bíblia. Andarem para a Bíblia. Foi a primeira, o Gutenberg. Isto levou podemos dizer que a reforma protestante e a contra-reforma católica teve que ver com a possibilidade de espalhar ideias novas que de repente levaram a uma revolução, e isto foi, digamos, a segunda revolução. A terceira é aquela que nós estamos a viver. Não é só nós todos podermos ler, é todos podemos escrever, e escrevemos continuamente, em público, em privado. E eu ainda diria que há aí uma quarta. Qual é que é? Vem aí. Qual é que é? Os novos algoritmos de inteligência artificial que nós estamos a desenvolver, que são baseados naquilo que nós escrevemos na terceira revolução, que nós escrevemos na internet, e que eles próprios vão dar a evolução. Não, e o que nesta terceira revolução, e isso eu concordo inteiramente, vamos ter aqui uma mudança que não é fácil saber o que é que vai acontecer, mas nesta terceira revolução nós todos começamos a viver pela escrita, coisa que não fazíamos. Escrevemos o dia todo, comunicamos. Eu não sou provavelmente muito velho, mas eu quando tinha 15 anos,
eu não falava com os meus colegas pela escrita, era sempre oralmente. Um miúdo de 15 anos hoje pode falar oralmente, mas também está a escrever no WhatsApp ou no que for e está a trocar ideias. Precisa de... Às vezes está sentado em frente à pessoa e está a trocar ideias. Pode acontecer isso, precisamente. A pessoa está sentada, olha aqui este ao lado. Portanto, fazemos isto, coisa que não fazíamos. Isto é uma mudança muito forte. E então temos formas de escrever que são muito diferentes umas das outras, dependendo do contexto. Escrevemos na informalidade, coisa que não era muito habitual. Portanto, normalmente a escrita era sempre muito formal, era um momento de formalidade da língua, não é? Por isso é que ainda temos muita gente que envia e-mails com excelentíssimos senhores doutores. Exatamente. O e-mail é um género, não sei se concordam, muito difícil. É difícil porque o e-mail tem ali uma mistura estranha entre... Nós nunca sabemos exatamente muito bem... se é uma carta ou uma mensagem de WhatsApp. Exatamente, há ali uma mistura... depende da pessoa, depende do grau de conhecimento que temos daquela pessoa, depende da situação. É um género, digamos, não literário, mas muito difícil de calibrar, de conseguir escrever bem no e-mail. Mas nós temos, em Portugal, não é? Pelos portugueses, temos muito mais formalidade a escrever um e-mail do que lá fora, não é? Nós acabamos com os melhores cumprimentos. Em geral, nós somos um pouco mais formais até nas formas de tratamento, isso depende de cada povo. Como é que isso apareceu? É uma boa pergunta. Essa desgraça. Por vezes tem a ver, eu não tenho uma explicação rápida para isso. Nós podemos falar tratamento por tu. Nós vivemos na Península Ibérica, não somos assim, somos diferentes dos espanhóis, mas quer dizer, também temos algumas parecenças culturais, mas por exemplo, é muito mais fácil uma empresa tratar os clientes por tu em Espanha do que em Portugal. Em Portugal acontece, algumas empresas determinadas. Só aqui no Bitalk, de facto. Aqui no Bitalk nós esforçamos sempre de tratar toda a gente por tu e falarmos por tu uns com os outros. E há empresas que fazem isso, mas em geral empresas... Mas mesmo isso é engraçado, porque nós já tivemos alguns episódios com algumas pessoas que têm mais posição política, por exemplo, e havia nos nossos comentários pessoas a dizer quem é que são estes gajos, esta falta de respeito a tratar, por exemplo, o Almirante Gouveia e Mel por tu. Pois, como se nós não tivéssemos uma cultura combinado com as pessoas ou se não tivéssemos essa proximidade para falar com as pessoas. Vezes... Mas vão logo criticar essa, ou seja, há uma toca mesmo, ou seja, dói às pessoas eu tratar-te por tu se tu fores, por exemplo, mais velho do que eu. Mas tu agora disseste uma coisa muito interessante que eu queria voltar a ela, que é a diferença entre o discurso escrito e o discurso falado. E talvez aí possa haver a tal explicação que eu tinha lançado há bocado da questão da linguagem dos políticos, não é? Ou seja, nós temos, por tradição, políticos que não sabem falar sem ler. Ou seja, escrevem muito. Escrevem muito. Portanto, qualquer discurso na Assembleia da República, não é qualquer, não é verdade. Muitos deles. A esmagadora maioria. A esmagadora maioria. Sobretudo aqueles que são formais, oficiais, estão escritos, que é a posição de um partido ou numa sessão comemorativa de não sei quantos, são discursos escritos. Eles muitas vezes esquecem-se que já há gravação e, portanto, não necessitam ter aquilo por escrito para ficar rigoroso o que é que disseram, não é? E isso pode estar aí a base de haver essa formalidade tão grande no discurso político. Há uma certa insegurança e eu até diria mais, acrescentando, por exemplo, os países anglo-saxónicos têm uma certa tradição de treinar a oratória, não é? As pessoas até têm clubes de debate, treinam o falar em público. Cá em Portugal não há tanto essa tradição nas escolas de nós treinamos mais a escrita do que propriamente a oratória. É verdade, mas repara, mas mesmo no Parlamento inglês, eles muitas vezes vão com papel. Bom, sim. Só que mas o que eles dizem muito mais dinâmico, não é? O que eles dizem com o papel não tem nada a ver com os nossos, ou seja, o que eles dizem é como treino. Eu acho que é uma questão que não é um treino. Tem um, como é que eu ia dizer? Cá em Portugal há uma muito maior. Eu estou aqui digamos, é uma suposição, mas parece-me que pode ter que ver. Estou a concordar pode ter que ver com esta ideia de que em Portugal, quando nós falamos da linguagem formal ou da linguagem em público, vamos logo associar a eu tenho de escrever. Porque se eu não escrever, eu não vou saber dizer isto, não vou conseguir falar. E no Parlamento inglês, eles podem ir com o papel, mas o que eles têm no papel não é o discurso. É mais diretivas, direções. Sim, são notas, para não se esquecerem de dizer as coisas, mas depois vê-se, e é muito claro, a diferença de dinâmica que há nos dois Parlamentos. O nosso Parlamento, a certa altura, depois também começa a entrar em discussões e vê-se que é improvisado, mas as principais intervenções são lidas. Mesmo a própria estrutura física do nosso Parlamento, o Parlamento inglês, tu sobes a um sítio para falar para uma audiência. E há mais. É do lugar e tem a bancada em frente. Exato. E há outra questão de cultura linguística também curiosa, que é
e nós sabemos que os ingleses são muito classistas e dividem têm muitas classes sociais, isso é verdade, mas linguisticamente há uma curiosidade. Nós temos uma tendência muito francesa no Parlamento. Não é muito fácil encontrar diversidade linguística. Digamos, há uma certa tendência para a uniformização. Há alguns deputados que têm sotaques diferentes, mas em geral temos aquela sensação de que se eu vou falar no Parlamento, tenho de falar de uma determinada maneira, com um determinado sotaque e com um determinado discurso O que formal. a gente chama determinada canção. É como os jornalistas. Pois, exatamente. Os jornalistas também têm a sua Em canção. Inglaterra isso não acontece. Em Inglaterra os deputados podem falar com o sotaque da sua zona sem qualquer dificuldade. Os outros até podem brincar e riem-se, mas até é mais o contrário. Se um deputado escocês ou um deputado do norte de Inglaterra chegar ao Parlamento em Londres e começar a falar com o sotaque de Londres, as outras pessoas acham aquilo absurdo. Quer dizer, está-nos a fingir que é londrino. Cá não, vamos imaginar um transmontano, pode vir com alguns, mas se imitar o sotaque de Lisboa, as pessoas acham naturalíssimo. Então, quer dizer, é um deputado, vai ter de falar assim, não é? E há esta diferença que também penso que está associada portanto, há uma maior uniformização não só do sotaque, mas também do registro mais formal. Sempre mas nós não é só com os deputados, atenção. Sim. Os jornalistas. Uma ação qualquer sobre direito ou sobre não sei o quê, aquelas... Epá, é tudo igual, pá. Ou mesmo sobre economia, não é? Sim. Então, não são só políticos. Vão economistas falar e vão com um discurso da treta, pá, como se fosse um discurso político. Ou seja, quando tu chamas de discurso da treta, estás a dizer é complexo, é erudito, quer demonstrar conhecimento, quer demonstrar posicionamento, quer demonstrar profissionalismo. Pois, mas isso significa um afastamento, claro, daquilo que a população está habituada a ouvir, não é? Sim. Ou seja, cada vez tu tens mais esse afastamento, está-se a cultivar. Sim. Eu não sei se há maior complexidade. Um pensamento elitista, sim. não é? Sim, e eu não sei se há maior complexidade, porque por vezes às vezes há pessoas que usam um pensamento complexo e é difícil de transmitir e transmitem da melhor forma que conseguem, mas às vezes também há o fenómeno da areia para os olhos, que é usar uma série de um discurso já embrulhado. Eu gostei como tu usaste essa palavra do às vezes. Porquê? Porque acho que muitos portugueses diriam que não é às vezes, é que a maioria das vezes, e é propositado que assim falam. Pronto, eu estava a ser para não ser diplomático. Claro o que é que estão a dizer. Exatamente. Estava a ser diplomático. Mas há uma série de discursos que são muito repetitivos e que, se a pessoa se fugir dali, há sempre duas estratégias de defesa deste discurso, que é então, mas eu tenho de falar de como sempre... e a outra estratégia é, não vamos simplificar. Mas muitas vezes não é simplificar. Quando uma pessoa quer chegar à maior parte da população e quer falar como não é mais simples, é mais difícil. É difícil falar de maneira para um público, ou seja, é difícil sair destas tradições discursivas dos políticos, de cada grupo social, de cada grupo profissional e falar para o público em geral. É mais difícil. Tu também tens a linguagem dos direito, não é? Sim, dos advogados e dos juízes. É a mesma lógica. Eu tenho distinguido aqui uma coisa. Mas a lógica é a dificuldade em transmitir, ou a lógica é para ser identificado como pertencente a um grupo? Eu acho que existe uma linha de proteção individual. Sim. Ou seja, quando eu estou aqui e vou dizer uma ideia sobre economia, né? Posso dizer diretamente, se a gente pagar mais às pessoas, as pessoas vão consumir mais. Mas isso qualquer pessoa percebe. Mas eu coloco-me na praça pública. O Tocha disse aquilo. A tua ideia agora é esta. Então agora posso destruir a ideia. Se eu disser de uma forma de direito, não é? Portanto, a oferta e a procura é importante balancear, porque as pessoas quando consomem... combater essa ideia. Pronto. Mas há duas... Há menos pessoas a ter opinião sobre o assunto, é isso que estás a dizer. Eu acho que a razão maioritariamente é essa. Mas eu acho que temos de distinguir, porque, por exemplo, se for um cientista, que eu já estive até com cientistas e até a conversar com um cientista, vamos imaginar um biólogo que tem uma informação muito engraçada e que é transmitida ao público, às vezes há uma dificuldade real, não é uma tentativa de fazer isso, é mesmo uma dificuldade real em explicar algo. As pessoas dentro de cada grupo profissional ou académico têm a sua terminologia, os seus jargão, não é? O seu jargão, exatamente. E o seu jargão é útil. Entre cientistas vão usar uma palavra que quer dizer precisamente aquilo, seja o que for, em vez de estarem sempre a explicar o que é, usam aquele termo, aquele jargão, e todos percebem o que é que estão a dizer, comunicam. Agora, quando têm de passar para o outro, quando têm de traduzir, eu acho que a palavra traduzir aqui é importante, quando têm de traduzir para o público em geral, tem muita dificuldade. Mas mas um cientista não tem necessidade de fazer essa tradução.
A não Pode ser que querer, queira, não é? a Sim, não sim. ser que queira, Sim, e sim, nós exatamente, sabemos, sim, sim. Agora, um economista, conhecemos um vários político tem de cientistas fazer, não é? que foram brilhantes a fazer Sim, sim. isso, não é? Sim, Portanto, sim. no fundo, explicar a Exatamente. ciência ao grande público, foram brilhantes. Agora, um político Tem a obrigação, não é? tem essa obrigação, Sim, sim. porque Mas às vezes, ele eu mesmo precisa do assim, apoio das pessoas, precisa da compreensão e da adesão Isso é das que eu pessoas. acho que é uma forma de se protegerem. eu acho que é uma mistura das duas coisas e depende da pessoa. Há pessoas que fazem isto porque não conseguem sair deste mundo em que estão habituados a falar assim e é muito difícil sair mesmo quando sabem que é algo que devem fazer, têm dificuldade, mas depois diria, e talvez possamos discordar qual é que é a percentagem, que há um grande número que é o tal areia para os olhos. Vou Sim, falar de mas maneira muito mas formal. acho que isso vai acabar. E acho Agora que com as redes já vamos sociais e tudo. e ainda há um terceiro ponto, que é a percepção das pessoas. Porque se eu sou, por exemplo, um político que não falo assim, Uhum. as pessoas dizem, este gajo não sei se é um bom político. Por acaso não sei, Eu não sei se eu isto não é um sei se bom concordo. economista. Eu acho que não concordo. Todos os políticos chamados populistas Uhum. Usam uma linguagem muito direta. São E as muito pessoas não diretos. têm essa impressão. E é Não uma sei, das. as E é uma pessoas das que os adoram, não. As pessoas da bancada contrária, mas isso vão ter sempre. Isso vai os, acontecer. os haters, Sim, digamos sim, assim, sim. são os que dizem, aquele gajo. Mas é Eles não uma sabem das, mesmo porquê. é uma das ferramentas populista. É um populista. Mas é uma das ferramentas do discurso mais populista o facto da língua ser mais direta. E Claro. os outros partidos e os outros deveriam, se calhar, nesse aspecto, deveriam perceber que deveriam usar Mas isto uma que ferramenta. tu ias falar é, Sim. isto está a morrer? Ou seja, o tratar assim com esta formalidade toda está O a você em morrer, si- está a mudar na língua portuguesa? A minha sensação é que sim, mas pode ter a ver com a minha É uma bolha, boa né? pergunta e eu tenho mudado a opinião sobre isso porque isto também é difícil de analisar. Para o passado nós conseguimos analisar para o futuro, quer dizer, há dinâmicas que mudam, há certo... Não tentes Mas dá 20 anos, 20, 30 Não, eu anos acho para que está cá, a mudar muito lentamente, mais Muito do que em Espanha. Está a mudar, mas, por exemplo, em Espanha, há pouco estávamos a falar de tratar por tu. Em Espanha, há uns anos, houve um escândalo porque houve uma jornalista que fez uma entrevista ao rei de Espanha e tratou-o por tu. E o que é que quer dizer com isto? Quase que parece que me estou a contradizer. Foi um escândalo. Mas o que é que acontece? Era um escândalo que nunca aconteceria cá em Portugal porque nenhum jornalista lhe passaria pela cabeça tratar o rei ou o presidente da República um jornalista novo. Seria difícil isso acontecer. Pelo menos há uns anos. Agora, se calhar, estamos a chegar a uma situação... As empresas... Eu não sei. A sensação que eu tenho é que há 10 anos... era muito mais difícil encontrar uma empresa que tratasse os clientes por tu. Portanto, eu acho que há uma certa tendência para que isso já se espalhe, mas é muito lenta. Eu tenho mesmo a sensação que é um processo muito lento cá em Portugal. Nós somos, de facto, mais formais e temos muita dificuldade em... muitos colegas de trabalho não se tratam por você, mas tratam-se pelo nome próprio e a terceira pessoa. Então o José concorda com isto. É uma forma de fugir ao você É direto. uma forma de fugir ao você, é uma forma de ter uma certa informalidade sem cair no tu. Nós estamos sempre a tentar encontrar formas de fugir ao tratamento mais direto e eu não sei se isso se corrige em poucas gerações, mas penso que há um certo movimento. Pais e filhos que se tratam por você, não é? Sim, mas aí penso que não é de agora, quer dizer, Sim, claro. não é de agora, mas aí é mais uma questão de diferença social. Há alguns grupos que gostam dessa forma de tratamento, outros que não. Depois também há não sei, eu, por exemplo, os meus avós, e isto é uma grande diferença mesmo em relação a amigos. Eu tratava os meus avós, tratava e trato, que não tenho uma avó por tu, que há muitas famílias em que isto não acontece. Eu fui o único na família que tratei a minha avó por tu. Pois. E ela achava muita piada. Na minha família toda a gente tratou os avós por tu. Pois. Mas eu conheço muitas famílias em que isso é de impensável. Claro. Mas trata os pais, atenção, é uma questão de duas gerações. Os pais pode ser por tu, agora os avós já não. Portanto, a minha sensação, não tendo estudado esta questão em particular, é que está a mudar glacialmente. Glacialmente. Muito, Ok, muito devagarinho. Glacialmente, como um glaciar se move. Se for glacialmente é rápido, tendo em conta as alterações climáticas, isto está a ser... É verdade. Não pode vir assim uma alteração. Já não podes usar essa figura. Mas já não posso. Mas se nós olharmos, há pouco disse que às vezes é uma questão de influência. É possível que o processo se acelere de repente, numa geração, se de repente, como é que eu ia dizer,
nós não sabemos de onde é que estas coisas Eu acho que aparecem. as redes sociais vão ter uma influência brutal nisso. É possível que Yeah. sim. De repente temos assim uma série de influências muito e que vê-se que estão a tratar as outras pessoas por tu. Pode ser mais rápido do que eu penso. Portanto, eu posso estar enganado. Nós estamos a tentar contribuir. Nós estamos a contribuir para isso, claramente. E cada para vez o mais vezes nas tratamento redes sociais, menos o você, né? A própria palavra você é perigosa, porque também sabemos que há muitas pessoas que reagem mal à palavra em si. Agora, o que nós temos é o tratamento na terceira pessoa, não é? Tens, no entanto, o você que pode ter uma influência grande no português, que é o do Brasil, não é? Sim. E aqui tivemos a falar sobre a evolução da língua e como a evolução da língua é orgânica e como tudo vai E mudando. agora temos o E de corte. repente temos uma coisa chamada o acordo ortográfico, adorada por uns, odiada por outros, que é uma Pronto. alteração da língua por decreto. Certo. E eu posso dizer desde Qual é já a tua opinião sobre o acordo ortográfico? que eu acho que foi... Primeiro, há um aspecto da língua que não é assim tão orgânica quanto isso, que é a ortografia. A ortografia, em Portugal e no Brasil, é um aspecto da língua definido por lei, o que não é muito comum nos outros países. O inglês não é definido por lei. Não há nenhuma lei inglesa nem americana que diga a ortografia é esta. É uma tradição tipográfica. Digamos, na verdade, foram os tipógrafos que criaram a ortografia inglesa, que é um pouco caótica, há que dizer. A ortografia inglesa é muito, muito complicada. Há uma série... Portanto, não há erros ortográficos em inglês. Podem escrever o que quiserem. Não. Há muitos... Quando tu dizes que é complicado é quando tem muitas exceções, é isso? Não, a relação entre um som e uma letra é muito... Ou seja, o mesmo som pode ser representado por uma série de... Nós também, atenção, mas eles têm isto em... O francês é a mesma coisa. O francês também tem uma quantas letras mudas não há em francês. A conjugação verbal em francês na oralidade é simples. Je sais, tu sais, e na escrita não. Na escrita todas as pessoas são diferentes. Isso é porque a ortografia tem um atraso para a fala. Mas em Portugal o que aconteceu foi, em 1911, concretamente, houve uma reforma ortográfica profunda que sistematizou a ortografia e que definiu por lei. De facto é diferente do que se passa em França, do que se passa em Inglaterra, até em Espanha não é bem assim, é outro processo. E esta definição por lei, enfim, há países onde isto acontece, outros que não. É muito diferente da criação das regras gramaticais, da pronúncia, que é tudo orgânico ao longo do tempo. Agora, havendo ortografia definida, tendo sido uma ortografia que foi ensinada a milhões de pessoas, qualquer alteração deve ser vista com algum cuidado. Portanto, é uma alteração que vai ter Agora vais tentar ser muito diplomático. Também veio a diplomacia do mar. Não, porque eu posso dizer mesmo que eu não acho... Desmonta-te lá. Não acho mesmo que o acordo tenha sido útil. Não vejo utilidade no acordo, porque o acordo não aproximou Portugal do Brasil. Era esse o objetivo, não é? No Era fundo. esse o objetivo. Nós queríamos vender o nosso livro no Brasil, não dá? Não dá, a malta E não é por causa do acordo. Não é por causa da ortografia. Não é por causa da ortografia. Não. O grande problema é questões logísticas, questões fiscais, questões de distribuição de logísticas, de falta de abertura lá para cá e de cá para lá. Eu acho que é mais de lá para cá, nesta questão em particular. Ainda ontem tive uma conversa com muitos brasileiros sobre isto e há uma série de barreiras que não são ortografia. Portanto, a ortografia é o último problema nesta questão. Foi o grande argumento. Foi o grande argumento, mas é um argumento... Ou seja, se vamos mudar a ortografia, se vamos impor uma nova ortografia, algumas alterações à ortografia para ser imposta na escola, temos de ter uma razão muito forte para isto. E a razão é, vamos vender livros no Brasil. Não. Nenhum brasileiro vai comprar um livro Mas só porque... Quem andava com esse discurso sabia que não era isso. Portanto, tinha que haver aqui uma razão qualquer para querer impor um acordo ortográfico. Há muitas teorias sobre isto. Uma delas é que nós... atenção, o acordo ortográfico parte do Portugal, não parte do Brasil, ao contrário do que nós possamos pensar. Fomos nós, cá em Portugal... O que supostamente ainda torna a coisa mais grave, não? Exato. Eu penso que foi uma tentativa que vem de algum medo que muitos portugueses, políticos e não só, tinham de que o Brasil, digamos, dissesse a partir de agora já não falamos português, que dissesse que a língua era a língua brasileira. E isto foi uma tentativa de evitar que isso acontecesse. Okay. Não aconteceu e não vai acontecer, provavelmente por várias razões, mas também não é o acordo ortográfico. Era muito fácil resolver o problema sem qualquer complicação. E no ontem alguém me dizia, então, mas se o português se vier a tornar uma língua oficial das Nações Unidas, temos de ter uma ortografia comum, senão não faz sentido. E eu pergunto, mas é uma língua oficial das Nações Como? Unidas. Portugal é um português. Não, o português não é. São não só é? 6. Não. Da União Europeia sim, das Nações Unidas não. Okay. O inglês, o espanhol, o árabe, o mandarim e o francês e falta-me uma.
que eu agora não me lembro, mas não é o português. O Brasil quer muito, e Portugal apoia o Brasil. O Brasil é o único país que tem peso para que isso pudesse acontecer. Agora, se isso acontecesse, qual era a ortografia oficial nas Nações Unidas? Eu pergunto qual é a ortografia oficial do inglês. O inglês também tem duas. Também tem a ortografia britânica e a ortografia americana. Isso não impediu, não foi um problema para o inglês ser uma língua oficial das Mas Nações uma Unidas. delas foi adotada, é a americana, supostamente. É assim, não, na verdade os ingleses podem escrever em inglês britânico nas Nações Unidas e os americanos escrevem em inglês americano. É claro que o inglês americano vai ser mais usado, por uma questão de número, Há mais americanos. mas os ingleses não são obrigados a seguir os americanos. Número e localização. Como? E da localização da sede das Nações Unidas. É verdade, mas a localização aí, quer dizer, O que tu estás a dizer é, se fosse adotado o português nas Nações Unidas, os brasileiros podiam continuar a escrever fato e nós podíamos escrever facto. Nós podíamos simplesmente ter feito um acordo, que era reconhecimento mútuo das ortografias. Portanto, há a ortografia brasileira, as diferenças não são assim tantas, as grandes diferenças são outras. Quem é que já adotou? Portugal adotou. O Brasil não, pois não. O Brasil adotou, só que as diferenças no Brasil não foram assim muitas. O que é que eles fizeram? Eles tiraram o trema, que era aquele acento que se punha no U quando se lê o U, por exemplo, linguística, tinha aquele acento alemão, que são 2 pontos em cima do U, tiraram isso e tiraram mais uns acentos. As diferenças foram muito... Olha, é verdade que os primeiros a adotar o acordo ortográfico foram os galegos? Sim, os galegos são muito entusiastas. O que se passa é, há um grupo de galegos que gostaria que o galego fosse considerado uma variedade da língua portuguesa, que se chamam os reintegracionistas. Eu sou muito amigo de muitos deles, conheço-os. E eles, há um grupo, dentro desse grupo muito radical, há que dizer, que considera que o galego devia ser mesmo considerado deviam chamar português. E eles foram os mais entusiasmados com o acordo ortográfico, é verdade, porque viram ali uma oportunidade de adotar uma coisa nova que poderia incluir a Galiza neste processo. Mas... neste pacote, não é? Neste pacote, mas quer dizer, o galego é um... Mas isso passou no Parlamento Regional? O que passou no Parlamento foi a Lei Paz Andrade, que considerava... Ou seja, é de uma forma muito indireta. O que passou foi uma lei que diz que o português é uma oportunidade para a Galiza, que deve ser... E foi aprovada por unanimidade, curiosamente. Ou seja, não houve nenhum partido no Parlamento da direita à esquerda, todos aprovaram isto há uns anos, em que aprovavam coisas como as televisões portuguesas devem ser transmitidas na Galiza, não foi em frente por vários motivos técnicos e não só, aprovava o investimento no ensino do português na Galiza, porque havendo uma grande proximidade entre o galego e o português, ensinar português numa escola secundária da Galiza é muito fácil, né? E isto levaria a que as crianças tivessem acesso todo este mercado, não é, de português de Portugal, português do Brasil. Daí vem esta ideia de que o acordo é bom, e então houve, portanto, uma série de investimento na língua portuguesa, só que foi mais da boca para fora do que depois na prática. Por exemplo, nós não apoiámos, provavelmente. Nós não apoiámos, nem sequer sabemos, quer dizer, é uma... Só tu é que sabias disso, pá, tu e o Marco, né? O resto da malta. Agora os bitocas também sabem. Não é muito falado cá em Portugal este Eu acho interesse. isso muito curioso. É muito curioso. E nós devíamos, de facto, incentivar isso, sim. Não é? E os galegos têm... Eu às vezes digo que os galegos têm uma relação com Portugal, parece, com algumas semelhanças com a relação que nós temos com o Brasil, que é, nós temos uma relação de amor-ódio quase ao Brasil. Há pessoas que adoram o Brasil, outras pessoas que odeiam profundamente, mas nós temos o Brasil como digamos, um objeto de discussão contínua. Algumas pessoas têm medo do português do Brasil, outras pessoas ouvimos as telenovelas. Temos os brasileiros conhecem Portugal, mas não é assim algo que lhes dê, que, quer dizer, não discutem diariamente estas questões. O acordo não foi sequer discutido no Brasil. As pessoas tiraram lá o trema e pronto, está tudo bem, não discutiram. Os galegos discutem muito Portugal. Portugal está muito presente nas discussões na Galiza. Há uma identidade muito forte com Portugal, não é? Exatamente, nós nascemos lá, não é? Exatamente, sim, eles sabem que a língua tem a mesma origem. Não devíamos anexar. Ignoramos. Não devíamos anexar. Houve reis que tentaram. Nós estamos sempre a falar... Estamos em 2025, acho que é uma discussão que devemos levar para a praça pública. Eles ainda têm um rei, não é? Eles têm. Sim. Mas nós não temos nós não rei. nos metemos nisto, porque eles têm um rei e ele pode ficar um bocadinho zangado. Mas podemos fazer uma união cultural
com a Galícia. Mas aí muitos galegos apoiam Não, é profundamente só que agora essa... está na moda andar a anexar coisas de um lado para o outro, toda a gente Exatamente. quer anexar E às territórios, vezes o nós argumento é não tivemos linguístico. uma Às desculpa. vezes o argumento é linguístico. Eles falam a mesma língua que eu, então quero ficar com esta parte. Acho que até era Na fixe. Groenlândia nem há isso. Olha, Portanto, fica aqui uma ideia, as eleições já passaram, mas fica uma não ideia para podemos as ir à próximas Groen- não eleições. podemos ir para- não podemos pretender pela Groenlândia, não é? Portanto, não podemos anexar Temos a Galiza. nem A o Galiza canal é do mais... Panamá, mas temos a Galiza. Eu posso dizer que a Galiza é mais interessante que a Groenlândia, mas... Quer dizer, em termos, se calhar, de recursos, talvez, não, em termos de indústria, em termos de económicos, não em termos militares, como é o Não, isso não, objetivo da Groenlândia. mas a Galiza é mais interessante. Mas pronto, culturalmente é mais interessante que a Olha, qual Groenlândia. é que é a diferença entre, então, o processo de um acordo ortográfico, que no fundo é uma imposição, não é? Uhum. E a palavra bué. Não é? Que a palavra bué é uma palavra interessante. Eu sou do tempo de usar o bué e não estava no dicionário. Sim. E agora está. Portanto, Tu usavas bué de vezes. o eu bué. usava bué. Todos usávamos ou era só... Eu usava usava bué, bué? ele também começou a usar bué. Não, eu usava bué. Ele usava bué, também usava bué. Pronto, e eu também... É para ele também perceber o que é que eu queria dizer, estás a ver? Pois. Porque senão tínhamos aqui um conflito entre gerações. Geracional. É assim, o bué é muito diferente da questão ortográfica, porque a ortografia lá está, pode ser definida por lei. Agora, vamos imaginar que alguém se lembrava de fazer uma lei que diz, a partir da manhã ninguém diz bué. Ou então ao contrário, a partir da manhã todos dizem bué. Ninguém ia ligar. A língua não funciona Não pode ser assim. por decreto. Não é por decreto, não. Quer dizer, se calhar os deputados no Parlamento iam começar a usar o que vinha na lei, mas é muito difícil mudar por decreto, seja o que for na língua. Houve alguns Mas alguém casos... teve que decidir, porque Ninguém decidiu. o bué nasceu alguém oral. decidiu pôr no dicionário. Alguém decidiu como é que se escreve bué. Sim, é verdade, mas Depois põe isso é ortografia. bué lá da está. fixe. Mas isso é ortografia. A ortografia pode ser não orgânica. Agora, a palavra bué, que veio de Angola, que veio presume-se que tenha vindo do quimbundo, que se espalhou para o português de Angola e depois chegou a Portugal, nada disto foi decidido conscientemente. Quer dizer, as pessoas começaram a usar bué, vieram para Portugal, continuaram a usar e as outras pessoas, olha, bué da fixe, é uma boa palavra, vamos começar a usar. E usam. Tu escreves orgânica. bué da fixe separada, Não. é que eu escrevo bueda. Bueda para mim é uma palavra só, bueda. Eu escrevo em separado, por acaso. Mas lá está, quando são palavras informais, nós não sabemos muito bem como é que vamos escrever. Mas o bué está no dicionário. Foi um escândalo em 2001, salvo erro, quando entrou no dicionário da Academia. Foi um escândalo porque as pessoas tinham uma ideia errada do que é um dicionário. Pensavam que o dicionário era uma espécie de livro de etiqueta. Que palavras é que nós podemos usar no Parlamento ou num jantar de gala? E não é. O dicionário é uma fotografia. Estão lá os palavrões, está lá o calão, está lá, ou deve estar o mais possível. Claro que há um limite de espaço. Hoje, como os dicionários são online, já não há este limite e por isso, quanto mais palavras lá estiverem, melhor, porque os dicionários servem para nós percebermos as palavras, Mas mesmo não é assim para nós decidirmos quais é que vamos usar. Existe um limite do que é que entra no dicionário, porque tens aquele conceito do Urban Dictionary, né? Sim. Do dicionário urbano. É esse que tem muito mais calão. Mas tem mesmo muito os mais... dicionários, entre aspas, não é que o Urban Dictionary não seja a sério, também é sério, mas os dicionários, o Oxford English Dictionary é um dos dicionários mais completos do mundo, faz uma fotografia tremenda da língua inglesa, porque eles também têm recursos de dinheiro e de equipas que nós não temos. Tem tudo. O que está no Urban Dictionary, se durar algum tempo, vai acabar no dicionário da Oxford, com as definições que as pessoas lhe dão. Isto enerva algumas pessoas que tendem a achar que o dicionário não é isto, que o dicionário devia ser um livro que nos diz eu posso usar isto, não posso usar aquilo. Mas Sim, há muitas pessoas que utilizam o termo, isso está no dicionário. Pode, e portanto posso usar. Mas não é essa a questão, porque eu poder usar ou não uma palavra depende da situação, depende da... É claro que há situações em que eu não vou usar um palavrão. Depende da... Mas porquê é que não vais usar? Podes usar. Depende. Não, posso usar. Aqui Pode posso usar. usar. Aqui pode usar. Posso usar o que eu quiser. Aqui não. Mas é assim, mas Aqui já sabem, sim, não é? se eu estiver numa reunião de pais com os professores do meu filho, se calhar não vou usar. Sim, mas pode dizer phonics. Porque tens medo de ser mal avaliado. Mas isso Pelo faz professor. parte, mas isso faz parte da Pelo nossa... professor do teu filho. Exato, mas isso é verdade, é assim, mas temos que reconhecer que isso acontece, quer dizer, agora... Por isso é que evoluem, por isso é que aparece um caraças, por isso é que aparece um phonics. Porque nós damos com o pé no sofá, queremos dizer caralho, para dizer o palavrão, e dizemos caraças porque... mas isto é uma coisa muito é algo muito interessante, porque os palavrões estão numa zona do cérebro diferente das outras palavras. Por vários motivos. Isso é uma censura brutal, não é? Sim, há uma censura real. Se calhar isso pode provocar um episódio de alta tensão. Um ABC.
E atenção, ABC, sei lá. há duas questões em relação aos palavrões. Eles estão num sítio por causa do tabu. Eles são criados através de um tabu. Eles estão relacionados com aspectos da nossa sociedade Sexuais, nojentos. normalmente são insultos, ou seja, insultos a grupos de pessoas ou a pessoas podem ser considerados palavrões. Tudo o que tem a ver com o corpo ou o sexo, dependendo da zona do corpo e do sexo, pode ser um palavrão. E há outro aspecto que em Portugal não funciona, curiosamente, que é a religião. Nós não temos palavrões baseados em religião, mas os outros povos quase todos têm. Os espanhóis têm coisas como me cago em Deus, portanto, blasfemar, portanto, dizer qualquer coisa contra Deus. Em muitos povos isto é um grande palavrão. Exato, os ingleses também têm. Os portugueses, por acaso, nesse aspecto, não sei porquê, nós nunca criámos grandes palavrões com religião. Mas o que eu quero dizer com isto é, o tabu inscreveu o palavrão numa zona do cérebro mais, digamos, primitiva. O que quer dizer também que o palavrão sai de forma também mais rápida quando nós damos um pontapé. E já foi estudado e parece que tem de facto um efeito analgésico. Se nós dissermos o palavrão, nós sentimos a dor. Não, sabe mesmo bem. Às vezes sabe mesmo bem dizer. Às vezes apetece mesmo dizer. É muito interessante o que tu disseste, acho que faz sentido, mas também te queria acrescentar o seguinte: quando tu dizes os palavrões noutra língua, não está nesse sítio. Exatamente, então, é verdade. Sim, então sem dúvida. É muito mais fácil dizer palavrões noutras línguas, porque nós verdade. não sentimos como palavrão. Não. Isto nota-se, os tradutores sabem disto, porque quando nós traduzimos, muitas vezes as pessoas queixam-se, as pessoas que legendam parece que são uns santinhos, porque tiram os factos todos e e fica tudo ali, vai-te lixar. Muitas vezes o que acontece é isto porque o cliente disse, a televisão disse, não se pode usar estes palavrões. Mas a verdade é que há pessoas que têm sensação, e já conheci várias pessoas, que os filmes portugueses têm muitos palavrões. Não sei se já ouviram alguém dizer isto. Não tem mais do que os filmes americanos. Se nós formos contar os fucks que se dizem em cada filme americano, são muitos. Nós é que não conseguimos sentir aquela força daquela palavra porque o palavrão escreve-se durante a infância. Não tem força emocional. Não, porque o palavrão são os pais a dizer não podes dizer isso. Claro. Ou os amigos que se riem, ou os professores que dizem não digas isso aqui, vais de castigo. É precisamente este processo de censurar que inscreve o palavrão naquele local. Se nós não passarmos por isso em inglês, não passarmos por isso noutra língua, nós podemos ter um conhecimento de inglês profundíssimo e usar o inglês todos os dias, o palavrão não nos vai picar como pica. E é engraçado às vezes dizer palavras noutras línguas, realmente não sentes a mesma coisa. Eu gosto muito do tamada. Não? Eu uma vez tive a experiência de estar em Barcelona, lá está, falam catalão, mas também obviamente falam castelhano são duas línguas maternas da grande maioria deles, e eu estava a conversar com os portugueses e disse, por algum tempo estávamos a falar de palavrões. E estávamos todos a brincar com os palavrões espanhóis. E eu disse em voz alta, conho, bem, toda a carruagem, daquele momento, olhou, estava no metro, para nós, porque o que é que estes estão... Não é que eles não digam, eles dizem muito, mas de repente aquela palavra salta de uma forma que para nós, portugueses, não salta. Tu devias estar a reagir a uma situação qualquer que eles não estavam a perceber qual era. Eles queriam. Mas este gajo a dizer conho. Estava ali a falar uma língua estrangeira e de repente sai-se com aquilo. Eu também sentia isso na China, quando dizia tamada. Aquilo era um palavrão forte. Olha, mas então, agora, andando um bocadinho mais na nossa máquina do tempo, vamos para o futuro. Portanto, nós fomos há pouco, 500 anos para trás, mais ou menos não conseguimos perceber. É justo dizer daqui a 500 anos também não vamos... Eu fiz um exercício uma vez para um livro que escrevi do que é que nós falaremos daqui a 500 anos. Se calhar já não falamos português, pode acontecer, não é? Pode o inglês espalhar-se, começar a ser usado, porque há uma forma de perdermos uma língua. Em Espanha acontece isso, o galego, por exemplo. O galego era falado por 90% da população até há 40 anos. Houve depois uma geração, precisamente na altura em que o galego se tornou oficial e ensinado nas escolas, houve uma geração que começou a falar espanhol para os filhos. Porque achava que era melhor para a sua ascensão social. As oportunidades futuras. Isto levou a uma quebra brutal uma boa palavra, no uso do galego. Neste momento estamos a chegar ao ponto em que só 50% da população é que usa habitualmente o galego. Mesmo assim é mais se calhar do que os portugueses pensam. Mas estamos a falar num momento em que se calhar o castelhano está, precisamente agora, nesta época, está a transformar-se na língua maioritária da Galiza. E isto foi algo rapidíssimo. 40, 50 anos aconteceu. Portanto, pode acontecer. Que na Catalunha isso também acontece? Catalunha está mais estável. Portanto, há porque há aquela questão de resistência cultural. Nacional. Mesmo assim, há sinais de que os mais novos, precisamente porque o catalão agora tem muito prestígio,
que o catalão tem um prestígio que o galego não tem. Os miúdos na escola, às vezes, como reação geracional, usam o castelhano como forma de irritar os professores. Pois, quase que há bocado ia dizer que, por vezes, a melhor forma de matar uma língua é começar a ensiná-la na escola. Exatamente. E em espanhol o que tem acontecido, com a exceção do basco, por motivos muito particulares, porque os bascos, o basco é uma língua que não é maioritária no País Basco, mas é ensinada nas escolas e ganhou um prestígio social muito grande. E houve ali uma certa intervenção em que o governo basco usou o basco nas escolas com mais prestígio. É difícil de explicar o processo. A verdade é que o basco ganhou um prestígio que os próprios jovens gostam de falar basco e gostam de mostrar que sabem esta língua tão diferente e tão estranha. Portanto, o basco até está a crescer ligeiramente na sua utilização, mas o catalão está estável, o galego está a diminuir a olhos vistos. Isto para dizer que uma língua pode começar a diminuir de forma muito rápida. Não há nenhum sinal de que o português esteja a passar por isso, atenção. Mas em 500 anos muita coisa acontece. Mas que a inteligência artificial vai ter aqui um papel muito relevante. A inteligência artificial é um LLM, é um Large Language Model. Imagino que seja uma coisa que para ti também seja curioso, ter a parte de language, mas aprende com aquilo que nós temos, com os dados que nós temos, não é? Mas também evolui os seus próprios algoritmos e chega a determinadas conclusões sozinha. Certo, e tem uma intervenção, há aqui várias questões que eu gostava até de falar sobre estas. Por exemplo, na tradução, eu estou muito envolvido na área de tradução profissionalmente e academicamente também. É claro que a tradução automática tem uma qualidade hoje muito, muito significativa comparado com o que tinha há uns anos. A inteligência artificial também tem aqui uma intervenção, mas há algo curioso, porque se nós, os Large Language Models são alimentados, como disseste, com a nossa produção anterior. Se chegarmos a um momento em que, por exemplo, os motores de tradução automática são alimentados apenas com tradução automática, entramos num processo de um ciclo. De loop, exatamente. Este loop vai estragar o Não sei motor. se há uma expressão dessas no mundo português. É o ciclo. Um ciclo infinito. Vicioso. Até podemos usar círculo vicioso, em que vai haver uma alimentação, a informação vai começando a degradar-se e podemos, se não houver alimentação de linguagem humana, poderá chegar a um ponto em que aquilo já não é o que sai já não é reconhecível. Mas eu não concordo contigo aí, porque repara, a alimentação que ele vai ter não é só sobre as traduções, é tudo o que está presente na Não, se isso for feito, tudo bem. O que eu quero dizer é, se a inteligência artificial começar a ser cada vez mais alimentada, não estou a falar só de traduções, ou seja, só com dados, se a percentagem de língua que serve de alimentação começar a ser cada vez mais de criação automática, pode degradar um pouco o pode processo. degradar outra coisa, que é a simplificação da língua. Sim. Nas redes sociais, pode ter maior influência nesse processo do que o próprio esse loop que eu só diria porque vocês estão a usar a palavra degradar. Para mim é evolução. Não é? Porque é o que nós estamos a falar. Pode estar menos rica, mas não deixa de ser uma evolução. Mas quando eu digo degradação, não é degradação no sentido moral, quase a língua agora está a ser mal usada. Não, é degradação no sentido em que a língua da inteligência artificial pobre, e não só mais pobre, mais distante da nossa própria língua. É isso que eu quero dizer. Okay. Ou seja, aquilo de repente começa a ser menos útil para um ser humano, porque começa-se a afastar não, porque nós estamos a interagir tanto com as inteligências artificiais, nós falamos mais com elas, que a nossa própria língua também evolui, né? De acordo com a deles. Não, e há um certo processo, eu não diria de simplificação, mas o que há é, quanto a mim, parece-me haver uma certa tendência para como é que eu ia dizer, uma certa formatação da língua, da utilização da linguagem da inteligência artificial. E depois há uma coisa curiosa, que é uma reação das pessoas a certas palavras e usos que elas associam com a inteligência artificial, mesmo que não seja verdade. Por exemplo, parece haver uma ideia agora entre certos jornalistas ingleses, não noto isso em Portugal, mas já vi muitas pessoas em língua inglesa a dizer isto, que o travessão é uma característica da escrita da inteligência artificial. Sim, porque os algoritmos da AI usam muito esse travessão. E o que é que acontece? Já percebi que há pessoas que neste momento estão a evitar usar o travessão na sua escrita, porque têm medo de que seja considerado inteligência artificial. Parece haver aqui uma mudança da língua em reação àquilo que é como a palavra que muito usada pelo ChatGPT no início, que era delve. Não sei se delve em inglês era uma palavra que o ChatGPT usava com uma percentagem elevadíssima em comparação àquilo que o ser humano em geral. Então essa palavra começou a ser vista como o sinal de que aquele texto era
então começou a ser evitada pelas pessoas que a escrevem. Isto parece-me ser algo muito curioso e, ou seja, a inteligência artificial vai ter um impacto na nossa linguagem, sem dúvida. Às vezes não sabemos é como, às vezes é em reação, outras vezes é porque usa muito e nós vamos copiar, mas que vai ter, claro que vai ter. Mas à medida também que a inteligência artificial vai evoluindo, vai ficando também cada vez melhor, não é? Sim. Tu hoje em dia já consegues Claro. falar com É um muito algoritmo difícil ter conclusões sobre isto, não é? É porque está a evoluir muito rápido e tu consegues ter uma conversa com uma inteligência artificial, eu a falar 2 idiomas diferentes e ela já a Sim, traduzir. sim, E sim. percebe-se perfeitamente, Sim. não é? E dá uma Eu te- grande ajuda. Eu tive. Aí talvez o que pode talvez também ter uma influência grande para o futuro será as novas realidades que vai haver, não é? Portanto, ou seja, vamos ter outras realidades diferentes das atuais, tal como hoje utilizamos palavras para determinado tipo de realidades que Claro. há 100 anos não usávamos, quando Sim. muito menos há 500, não é? Sim, sim. Ou seja, hoje em isto dia há em tantos relação ao futuro, não é? há objetos, há atos, há uma data de coisas que nós hoje fazemos Que de há forma 500 anos não absolutamente fazia normal, que há 500 anos não existiam, não é? E isso é verdade. Há muita coisa que nós, como é que eu ia dizer? Se nós chegássemos à época de Camões, nós teríamos menos dificuldade, quanto a mim, isto é a minha opinião, podem discordar, do que ao contrário. Portanto, Camões na nossa época teria mais dificuldade. Claro. Porquê? Porque nós, apesar de tudo, conhecemos alguma coisa da época dele. Nós sabemos o que é que aquilo era, Não, mais ou e há menos. palavras que ficaram que nós não os usamos, mas estão na nossa língua. Que estão na nossa língua e que nós já ouvimos, pelo menos. Nós, por exemplo, em Espanha, os espanhóis utilizam muitas expressões que nós não usamos no dia a dia, mas que nós conhecemos porque elas Sim, estão sim. na nossa Sim, sim. língua. Mesmo O galego, entender, no galego mesmo isso acontece. entender, a palavra entender, Sim, nós usamos mais o compreender, não é? sim. Mas, no entanto, Mas sabemos, não é? Em espanhol eles usam entender, não é? Sim, entendi o que tu disseste. Sim, porque porque as palavras ficam com o tal lastro que eu também há pouco falava de outro contexto. Exato, percebi. Percebi. Mas o que eu quero dizer é que uma palavra pode deixar de ser usada, mas mantém-se na nossa consciência linguística. O que acontece é que se Camões chegasse aos nossos dias, ele não ia ter as palavras que nós criámos entretanto, mas nós teríamos algumas das que ele usava e que nós não usamos, mas que ainda compreendemos. Daqui a 500 anos, se aterrássemos daqui a 500, vamos ter conceitos e palavras e formas de viver e de fazer que são absolutamente incompreensíveis para a nossa mente de hoje. Portanto, não iríamos compreender muita coisa, mas eles se calhar compreendiam alguma coisa do que nós, porque eles vão ter acesso a programas de história, se isso ainda for alguma coisa relevante na época, né? Programas de história sobre a nossa época em que aquelas palavras mantêm-se na consciência e, portanto, se calhar vão perceber um pouco melhor aquilo que nós dizemos. Também devo dizer que a verdade é que muitas palavras saem da nossa utilização diária de forma muito rápida e às vezes até de forma quase imperceptível. Mesmo palavras tão como é que eu ia dizer, Tens um exemplo? Sim, por exemplo, ciber. Nós usamos o ciberdúvidas ou cibernauta, mas o ciber em si, se pensarem bem, é cada vez menos usado. O ciberespaço. É uma coisa quase que parece que já tem um certo sabor de há uns 20, 30 anos, usar o ciber. A própria palavra internet usamos, claro, nós usamos, mas se calhar não usamos tanto quando a internet explodiu socialmente nos anos 90. A internet era a palavra, né? Todos nós dizíamos a internet era a coisa nova. Hoje não, nós falamos dos vários aspectos dentro desta realidade. Nós falamos da inteligência artificial que nós acedemos através da internet. Ou da net. Usamos a net, mas usamos mais. Exceto quando for o apagão, não é? Quando foi o apagão a gente lembrou-se da palavra internet. Exatamente, é verdade. mas percebe o que eu quero dizer? A palavra internet está na nossa consciência, mas nós não usamos tanto porque estamos a usar cada um dos aspectos particulares. Ou seja, tornou-se tão importante na nossa vida que quase que já não precisamos de usar com tanta frequência. Como é que tu olhas para os polícias da palavra? Não, A PID do português. Já ouviste falar da PID como do eu falo português? muita língua, as pessoas tendem a achar que eu sou. Tu fazes parte dessa não PID, não né? faço. Eu sofro um bocadinho disso porque eu gosto às vezes de usar, por exemplo, os estrangeirismos. Ui, se eu usar uma palavra em inglês, já é that's very bad. Ou seja, como é que tu lidas? Eu tenho uma crítica a É fazer. normal, não é? Isso é a evolução da língua. Pá. Eu posso dizer uma coisa em relação aos estrangeirismos, que é, eu não gosto do uso de estrangeirismos no âmbito que estávamos há pouco a dizer, quando temos alguém que tem um discurso opaco, precisamente porque está a usar tantos estrangeirismos que as pessoas não partilham, não sei se estão, ou seja, imaginemos um economista que está a falar para o público em geral e usa só termos ingleses porque é o jargão dele, portanto é o jargão da sua profissão e ele tem dificuldade em ultrapassar isso.
Para mim isso é um problema, mas é um problema associado a esta dificuldade de comunicação geral. Não é o estrangeirismo em si, não é aquela palavra em particular que me irrita, mas este excesso de utilização de estrangeirismos como jargão. Pronto, isso é uma questão. Agora, a existência de estrangeirismos em geral o inglês também tem muitos estrangeirismos, tem palavras portuguesas, até várias palavras portuguesas que Sim, mas há muitas vezes estamos a falar e usamos frases. todas Às em vezes inglês. faço isso. Não é frase, é expressões em inglês que para mim trazem um determinado peso que ditas em português, para mim, mentalmente, para mim, não têm o mesmo significado ou o mesmo peso. Eu diria o seguinte, eu utilizo também muitas expressões em inglês, claro, entre amigos, aqui neste programa se calhar utilizaria menos. É um pouco a tal censura também que está, ou seja, estou a falar num programa em português portanto, vou ter uma certa tendência... Autocensura. Exatamente, autocensura também aí. Mas não tenho nada em particular contra os estrangeirismos, porque nós usamos... Uma grande parte das palavras que estamos a usar aqui começaram como estrangeirismos. Nós é que já não identificamos. Até a palavra azul é um exemplo. Estamos aqui rodeados de azul. É uma palavra que vem do árabe, que vem do persa, que fez um percurso grande. Claro, já foi há muito tempo. As pessoas esqueceram-se que aquilo era um estrangeirismo. Muitas palavras que Camões usava, Camões era muito propenso a estrangeirismos, só que é um brasileirismo, só que vem do Brasil. Só que Camões usava como fonte uma língua que era muito fácil de disfarçar, que era o castelhano, o espanhol, que nós hoje chamamos de espanhol. Portanto, os Lusíadas estão cheios, isto é uma coisa que pode chocar alguma mente mais, que tem uma imagem de Camões mais nacionalista, mas a verdade é que ele usava o espanhol como fonte, porque é uma língua muito importante na época, é uma língua que em Lisboa estava na moda. As pessoas, como hoje usamos frases inteiras em inglês, na época de Camões era o espanhol, o castelhano, mais uma vez, porque na época ninguém diria espanhol para aquela língua. Portanto, usava-se uma frase em castelhano, escrevia-se em castelhano, Camões escrevia em castelhano, fazia poemas em castelhano, Gil Vicente escrevia peças de teatro em castelhano. Era a língua da época. Era a língua cool. Era a língua cool, exatamente. Lá está mais uma palavra Os cool. trovadores era tudo em castelhano, não é? Sim, e também, mas depois a seguir, o que é que nós tivemos assim? Mas curiosamente, na altura dos trovadores, o próprio galego-português, que nós falamos na escola, chegou a ser a língua cool da corte castelhana, que houve um rei castelhano que escrevia em galego-português, porque era, depois mais tarde, o castelhano era a língua cool, para usar a expressão cá em Portugal. Depois qual é que foi? O francês. O francês tornou-se a língua. Essa Queiroz, certamente entre amigos, diria não sei quantas frases em francês. Nós nem imaginamos o número de palavras e expressões que ele diria em francês, precisamente porque estava tão habituado que era uma forma de comunicação habitual. E agora, nos últimos 40, 50 anos, sem dúvida, o inglês e a seguir vem o mandarim. É isso que eu ia dizer. Daqui a 500 anos estamos a falar... Eu já uso estrangeirismo mandarim. Estrangeirismo. Nós temos alguns. Ganga vem do mandarim. Chá, essa é conhecida, não é? Chá vem do mandarim, mas não sei. Porque também pode acontecer a China assumir o inglês. Eu neste momento penso que a inteligência artificial vai acabar por mudar muito e nós não temos bem noção de como, porque a própria tradução automática diária pode chegar a um ponto em que nós deixamos de ter necessidade de tradução ou de saber inglês com tanta frequência. Sim, eu já vi essa teoria que a capacidade da inteligência artificial vai nos permitir termos mais idiomas, mais nichos e as línguas francas não vão ser tão necessárias. Há um linguista americano, curiosamente, Nicholas Ostler, que defende mesmo que o inglês é a última língua franca. Portanto, foi usado agora durante esta época como língua franca. Ele tem mesmo um livro, The Last Lingua Franca. Portanto, foi usado e está a ser usado e vai continuar a ser usado durante algumas décadas, mas quando a inteligência artificial chegar a um ponto em que nós podemos comunicar com o telemóvel ou com um equipamento qualquer, com o Babelfish, nós vamos poder comunicar e já não precisamos de saber inglês. Aí podemos saber a nossa língua, a língua do vizinho, podemos aprender línguas com prazer, mas sem necessidade de utilidade, ou seja, não por utilidade, e deixamos de ter o inglês como língua franca. Não sei se vai acontecer. Olha, Marco, e para terminar, nessa altura vamos ficar com saudade, então para terminar aqui o Bitalk, vamos só tocar no tema da saudade, porque acho que é um tema que nós falamos muito, né? Ou pelo menos já ouvi muitas vezes a falarem sobre esse tema, que é único, né? Uma palavra única portuguesa. Ou que é intraduzível. Isso não concordo, que é intraduzível. Não é intraduzível. Que é única da língua portuguesa e galega. Os galegos também têm saudade. A palavra, eles têm morrinha, que é uma coisa muito parecida com saudade, e têm saudade. Eles têm na própria língua deles a palavra saudade. Portanto, pelo menos aí também existe. Mas o que eu tenho a dizer a saudade é algo central na nossa cultura. Nós temos este mito
É quase um mito que a palavra é única. Está numa parte do cérebro. Está, portuguesa. Só os portugueses é que têm. Não é? Só os portugueses é que têm aquela parte do cérebro. Mas nós temos esta ideia muito central e é muito importante para a nossa cultura, e por isso, quando o inglês, por exemplo, tem um texto em que um português fala a saudade portuguesa é única, o inglês vai usar a palavra saudade, porque ele está a falar do conceito português daquilo. Agora, se eu escrever eu tenho saudades de um bom bife, o inglês não vai traduzir aquilo facilmente, não é? O que eu quero dizer é, a tradução faz-se de frases, não de palavras em particular. Por isso é muito traduzível. Agora, é traduzível em palavras diferentes, dependendo do contexto. Agora, há também que dizer que há línguas que têm palavras que estão mesmo muito ali quase a chegar à saudade. O romeno tem uma palavra que é dor. E se nós perguntarmos a um romeno o que é a dor, ele não vai dizer que é uma dor, não vai dizer isso. Vai descrever algo muito parecido com o que nós descrevemos da saudade, aquela sensação de nos faltar alguma coisa, que ao mesmo tempo, sim, mas que ao mesmo tempo agradável, porque quer dizer que nós gostamos, ou seja, a saudade não é negativa, e por isso esta nostálgica. Nossa, é nostálgica, mas num sentido de quase de gosto por aquilo de que sentimos saudade. O romeno vai dizer uma coisa muito parecida. Os galeses também têm uma muito parecida. Mas pronto, virando um bocadinho ao contrário a questão, a verdade é que as pessoas respondem-me sempre, mas não é exatamente a mesma coisa. A saudade portuguesa é só portuguesa, não é possível. Eu diria que sim, mas que se formos ver bem, uma grande parte das palavras são assim. E eu costumo dar o exemplo do café. Café é uma palavra muito traduzível, quer dizer, nós conseguimos traduzir. Mas, se pensarmos bem, a imagem que nós temos na cabeça de um café em Portugal, as conotações que nós temos do café são muito diferentes daquilo que o inglês tem. Bora tomar um café. Vamos tomar um café, é um código quase português, vamos tomar um café, vamos conversar. Até podemos não tomar café nenhum. Exato. Quando pensamos no café, pensamos na chávena do expresso, que nós chamamos café, ou bica, ou cimbalino, mas é aquele café em particular, tomado a certas horas do dia, que é quase o combustível do português, porque um português sem café não funciona, não é? E todas estas conotações culturais são só portuguesas. Um inglês vai pensar num copo tremendo de café que bebe enquanto está a trabalhar, que é uma coisa muito diferente. Mistura lá dentro. Exatamente, com aquela coisa que para nós não tem grande sabor. Portanto, até o café, no fundo, é algo intraduzível de certa maneira, e isto podíamos continuar este exercício com muitas outras palavras. Portanto, o que eu quero dizer é que a saudade é especial. Isso é em todas as línguas, não é? Em todas as línguas, sim. O inglês também vai dizer ao contrário, que há aquela palavra que o inglês sente. O chá para o chinês não tem nada a ver. Exatamente, não tem nada a ver com o do inglês. O chá do chinês, o chá do inglês são chás muito diferentes. E isto tudo leva-nos um bocadinho no sentido contrário. Nós há pouco estávamos a dizer que há muita coisa que é universal na língua e que se nós voltarmos atrás vamos todos cair nas mesmas, digamos, na mesma gramática quase. Passar no crioulo. Sim, no crioulo, mas mesmo todas as línguas têm certas coisas que são, quer dizer, todas as línguas permitem criar frases, parece uma coisa óbvia, mas pensamos bem, criar frases, tem gramática, tem verbos, tem nomes. Ao chinês, o mandarim e as outras línguas com símbolos é um bocadinho diferente, não é? Não, mas oralmente eles também têm verbos e também têm oralmente. Eles depois têm outro sistema de escrita, eles próprios podem escrever usando o nosso e aquilo funciona. Há certos aspectos que são muito, ou seja, é possível traduzir qualquer coisa em português para mandarim. Sim, eles usam o pinyin, não é? Eles usam o pinyin, que é, ou seja, o que eu quero dizer é que há muita coisa. Latim, não é? Escrever os caracteres deles, mas com as nossas letras. As nossas letras, que eles usam para escrever no computador, por exemplo. Certo. Mas tudo para dizer dia, para mensagens e tal, é o que eles usam. Eles usam. E também gostam muito de mensagens orais, porque é mais fácil. Mas tudo agora para dizer, no final, estamos a chegar aqui a um ponto que também é algo muito central na linguagem humana. A linguagem humana é comum a toda a humanidade, mas por outro lado, há muita coisa em que de facto nós dizemos para que é que serve uma língua? Serve para comunicar, toda a gente vai dizer isto, mas não é só para comunicar, também serve para nós nos identificarmos uns com os outros, para identificarmos o grupo de amigos que fala de maneira um bocadinho diferente, cada pessoa fala de maneira diferente, cada povo fala de maneira diferente, portanto a língua tem estes dois lados, da comunicação e depois também da identificação. A língua também tem uma grande barreira no que toca à evolução. Em que sentido? Vou explicar qual é a minha ideia. Nós hoje em dia temos os nossos equipamentos, os telemóveis têm uma capacidade de processamento brutal, não é? Sim. E os nossos cérebros também têm uma capacidade de processamento brutal. A ligação do nosso cérebro ao nosso equipamento, ao nosso telemóvel, smartphone hoje em dia, é através dos nossos dedos que escrevem palavras ou que carregam em coisas. Tem uma certa velocidade. Temos uma velocidade. Mesmo a fala, é mais rápido. Estamos aqui há 2 horas a conversar, a tentar passar ideias uns para os outros, não é?
quando um equipamento como o Neuralink, por exemplo, que está a ser desenvolvido, um chip no cérebro que te permite comunicar diretamente os teus pensamentos para a internet, estamos a matar um bocadinho a língua oral para falar com as máquinas. Passas a falar mas com eu o por acaso pensamento. não sei se nós vamos chegar a esse ponto. Pode acontecer, tecnicamente, se é possível. Não sei se nós vamos por aí, porque tudo me leva a crer que os seres humanos têm mesmo necessidade de conversar. Não, eu acho que nós vamos falar. por aí. O que estás a dizer é que não vai ser só isso. Vamos continuar a ter idioma e língua, né? Mas Eu concordo. Não está diretamente ligado com o que estás a dizer, mas deixa-me dizer-te que esta questão do processamento, há algo muito curioso nas línguas, o que mostra que nós, no fundo, temos aqui um hardware, não é, onde a língua está, que é, há línguas mais rápidas que outras, não é? Portanto, os espanhóis, se calhar, falam um bocadinho mais rápido que os ingleses. Nós falamos muito rápido, a nossa língua é muito rápida, o português é falado de forma muito, precisamente por causa daquela questão das sílabas átonas serem ditas a correr. Sim, tu falas rápido, eu também falo rápido. Falo muito rápido, por exemplo, fala mais. Mas fala super rápido. Mas há uma velocidade média, portanto, o japonês tem uma velocidade diferente da portuguesa, o inglês tem uma velocidade diferente da portuguesa, mas a velocidade está relacionada com a informação que está em cada sílaba. O que eu quero dizer com isto é, em cada segundo as línguas tendem a transmitir a mesma quantidade de informação. Ou seja, se a língua for mais lenta, há uma relação diferente com a informação que é passada a cada momento. Ou seja, a rapidez de sons, o que nos leva também em direção a esta questão que nós temos um cérebro que é parecido em toda a humanidade. O limite do cérebro é o que estás a chegar, né? Isso é interessante. Há ali uma questão física que aparece quando nós fazemos estas medições da informação que é passada em cada... Ou seja, as línguas podem ter velocidades diferentes, mas a informação passada acaba por ter ali uma tendência para ir bater ao mesmo número, que é muito curioso. O rate de entrada de informação no nosso cérebro. Exato. Pois, e aqui no Bitalk nós estamos sempre a dar no rate de entrada de informação no vosso cérebro, já sabem, estamos aqui para ter estas conversas. Espero que tenhas gostado. Se ficou até aqui é porque foi interessante e, portanto, não te esqueças de partilhar este episódio com alguém. Se falarmos sobre vários temas, de certeza tu conheces alguém que vai ter muito interesse sobre um dos temas que nós falámos, portanto partilha com eles o Bitalk para chegarmos a mais gente. Marco, agradecer-te mais uma vez por teres vindo. Gostei muito da obrigado. Obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado a todos. Dano. Boa.